Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Vou enfiar o braço ali, você me passa a ponta lá. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone, também é o WhatsApp 19-2227-4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19-698-4579. 99698-4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas.
crianças, adulto e infantil. Gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. No ar, mais uma Jornada Esportiva da Grigo. 13 de fevereiro de 2025 é a 9ª rodada do Campeonato Paulista 2025. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar daqui a pouquinho às 19h30 para Guarani e Novo Horizontino. E você vai curtir tudo conosco, todas as emoções, todas as informações, detalhes dessa partida conosco, aqui nesse timaço da nossa Web Rádio Grigo. É isso daí. No ar com a Jornada Esportiva da Grigo. É Estádio Brinco de Ouro, como eu falei, é jogo para ser pegado. Guarani e Novo Horizontino. Guarani líder do seu grupo e o Novo Horizontino, um time aí que bem estruturado, que vem fazendo boas campanhas. Vamos girar esse timaço da Web Rádio Grigo. Começo com ele. Carlos Zanqueta. Uma ótima noite, Lemão Zanqueta. Seja bem-vindo a mais uma Jornada Esportiva da Grigo. Muito boa noite a você, Anderson Luiz Grigoleto, e todos os ouvintes espertos que acompanham a transmissão da Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Daqui a pouquinho, direto do Tapete Verde, isso mesmo, do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, iremos acompanhar a bela partida de futebol entre Guarani e Novo Horizontino. Guarani que vem de derrota para a Ponte por 2-0 fora de casa, busca a reabilitação, e o Novo Horizontino vem de empate contra o Santos 0-0.
Você vai acompanhar tudo isso na voz marcante de Anderson Luiz Grigoleto. Não saia daí! Grande Lemão Zanqueta. E é ele, né? Ele, cadeira cativa, cadeira vitalícia nas nossas jornadas esportivas. Estou falando do nosso presidente... Wagner Ferreira. Uma ótima noite, Wagner Ferreira. Mais uma jornada esportiva juntos. Desta vez, Guarani Novo Horizontino. Boa noite, Anderson Grigoleto, amigos da Web Rádio Grigo. Um abraço para o Carlos Zanqueta. Hoje será o nosso repórter, o Solerte, repórter da Web Rádio Grigo. E um jogo interessante entre o Guarani e o Novo Horizontino. É um clássico do futebol interior. Evidente que o Novo Horizontino se estruturou muito melhor que o Guarani. É um time já organizado, tem um técnico já há várias temporadas, que é o Eduardo Batista. Enquanto que o Guarani está mudando tudo a cada temporada. Todos sabem o sufoco que é dirigir esse time do Guarani, uma confusão danada. Até que para essa temporada a coisa não está indo tão mal assim. Afinal, o time está aí prestes a conseguir uma classificação num grupo fraquíssimo dentro do Campeonato Paulista. É o grupo B, onde o Guarani é líder com 10, a Portuguesa tem 10, o Santos tem 9 e o Bragantino tem 8. Todos têm chance de classificação. Agora, se o Guarani vencer hoje, ele vai a 13 pontos e já complica para os demais. Então, praticamente consolida a sua permanência no Paulistão do ano que vem e também já fica com o pé na classificação. Também não sei se vai adiantar muito, né? Porque classificando, você sabe o regulamento qual que é, né? É o primeiro contra o segundo. O Guarani poderia, ou em tese, pegar ou a Portuguesa. Se for a Portuguesa, beleza. Mas se for o Santos, já complica um pouquinho. Mas isso é um assunto para mais para frente. O jogo de hoje é complicado. O Guarani tenta a reabilitação depois da derrota no derby. Um derby polêmico, não vamos nem tocar mais nesse assunto, porque já deu. E com relação ao Grêmio Novo Horizontino, o Eduardo Batista faz algumas mudanças, ele tem jogadores pendurados e, por exemplo, poupa alguns jogadores. Ele, inclusive, hoje vai... Ele tem o Patrick Bray, que é um lateral esquerdo, que jogava no Botafogo, é bom jogador, mas está pendurado, não vai para o jogo. Então ele tem o Pablo Diego pela direita e o Rodrigo Soares pela esquerda. Bem, eu tenho aqui a escalação do Grêmio, eu vou esperar a confirmação por parte do Lemão Zanqueta, mas é o tradicional 3-5-2 do Eduardo Batista. Então vem respeitando o Guarani, sai na boa, entendendo que um empate hoje aqui é bom resultado. Para o Guarani já não interessa, tem que conseguir os 3 pontos. Uma noite agradável, chove muito pouquinho, né? Agora uma garoinha fina, mas já choveu muito na cidade de Campinas, mas o gramado está suportando. Para mim parece assim a distância, que o gramado vai suportar este bom jogo que nós esperamos seja Guarani e Grêmio Novo Horizontino. Tá aí, Wagner Ferreira, Lemão Zanqueta, esse timaço da nossa Web Rádio Grigo, nos apoios, né, de A Eletrolar, tudo em elétrica, hidráulica, é com a Eletrolar, Prado Corretora, consórcios e seguros, Clube Concórdia de Campinas, o clube de campo mais tradicional da cidade de Campinas, VIP canecas personalizadas, qualquer tema, você pode ter a sua caneca. Biguá Alimentos, tenha em sua casa, na sua despensa, o arroz, o feijão Biguá. E Óticas Ferrari, lá onde a tecnologia e preço andam juntos, hein? Mandar um abraço aqui para Maria Elisa Godoy Piton, já está ligadinha conosco aqui, vai torcer pro bugrão dela. Lemão, como o Wagner falou, né? Todos aqui da cidade de Campinas hoje percebeu que caiu muita chuva. Eu estava aqui no Brinco de Ouro desde as 5 horas da tarde, né? E realmente foi uma chuva constante. Mas o gramado tá bacana, né, Lemão? Sim! E as escalações? Já tá tudo certinho aí? Guarani escalado, Novo Tudo Horizontino, escalado. arbitragem, tudo certinho? Também. Então bora lá, vamos passar as escalações para daí o Wagner Ferreira dar uma analisada na escalação que o técnico Maurício Souza vai colocar, o Eduardo Batista vai colocar. Vamos começar com o time do Bugrão, a escalação do técnico Maurício Souza, a escalação do Guarani, Lemão. Deixa eu colocar meu óculos aqui das Óticas Ferrari, a melhor ótica de Campinas, em oferecimento à Eletrolar, que desde 1968 ajuda a população a resolver os problemas hidráulicos, sem quebradeira, e onde você encontra fritadeira Airfly, da Mundial, a partir de R$250. Clube Concórdia, o maior e melhor clube de campo de Campinas. Você pode desfrutar um dia maravilhoso pagando apenas R$50. Mas se você falou o que ouviu aqui na Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil,
R$40. Você vai ter um clube completo à disposição para você. Maurício de Souza escalou 1 Gabriel Mesquita, 2 Matheus Sarará, 3 Rafael, 4 Tite, 6 Emerson, 5 Natan, 8 Anderson Leite, 11 Isaac, 7 Luiz Miguel, 10 João Vitor, 11 Denis Júnior. Repeteco do Bugrão. Gabriel Mesquita, Matheus Sarará, Rafael, Tite e Emerson, Natan, Anderson Leite, Isaac e Luiz Miguel, João Victor e Denis Júnior. Tá aí a escalação do Guarani, do técnico Maurício Souza, o Guarani que está na liderança do grupo B. 10 pontos ganhos, 8 jogos disputados, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. 11 gols marcados, 10 gols sofridos, um saldo de 1 gol. O aproveitamento, 41,7%. Agora a escalação do Grêmio Novo Horizontino, a escalação do técnico Eduardo Batista, Alemão. Tem oferecimento a VIP, canecas personalizadas. Não aguenta, bebe leite, mas se for beber, beba numa caneca personalizada da VIP. Para de comer o pão do diabo amassou. Acerte a sua alimentação com arroz e feijão da Bigual Alimentos. Aí sim você terá uma nova pessoa. Prado Corretora Única que se preocupa com você e sua família. Eduardo Batista escalou 1 Ayrton Michelon, 2 Rodrigo Soares, 3 Rafael Donato, 4 Patrick, 5 Jean Imer, 6 Luiz Oyama, 7 Pablo Diego, 11 Robson, 26 Dantas, 30 Vaguinho, 47 Fábio Mateus. Repeteco do Novo Horizontino, Alemão. Ayrton, Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick, Jean Imer, Luiz Oyama, Pablo Diego, Robson e Dantas, Vagninho e Fábio Mateus. É a equipe do Novo Horizontino que está no grupo C, na vice-liderança com 11 pontos ganhos, 9 partidas jogadas, 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Anotou 9 gols, tomou 9 gols, um saldo de 0. Aproveitamento de 40,7% nessa equipe do Novo Horizontino. Agora, Alemão, a arbitragem do jogo. O dono do apito, que tem que assoprar e não chupar. Árbitro João Vitor Gobi. Árbitro assistente 1, Evandro Demelo Lima. Assistente 2, prova do Enem, Ederson Emanuel Turbiani da Silva. Quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos. E o VAR é ele, Adriano de Assis Miranda. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E aí, Vagnão, a escalação do técnico Maurício Souza, algumas modificações aí que o Maurício Souza fez, né? E aí? Algumas alterações por motivo de ordem médica, né? Outras por suspensão. E a zaga do Guarani hoje não inspira confiança nenhuma, hein? Diga-se de passagem, se ele tem um jogador de ofício para lateral direita, por que ele improvisa Sarará ali pelo lado direito? Então não dá muito para entender. É não confiar no jogador reserva. Então, tá aí, o Cauê, tem o Ian. Olha, o Cauê não tá no banco, mas tá o Ian. Tá fazendo o quê? Figurante, já que improvisa um meio-campista na lateral direita. Outra mudança é o Titi. Titi que não inspira confiança nenhuma. Um bom garoto, jogador prata da casa. Mas contra o Palmeiras foi um desastre. No derby entrou por motivo de força de maior, né, de expulsão do titular, até que não foi mal. Mas é um jogador que a torcida fica meio, né, com uma pulga atrás da orelha quando vê o Titi jogando na quarta zaga. E na lateral esquerda o Emerson, que de todos aí é o melhorzinho, que vem mantendo aí uma certa regularidade na defesa do Guarani. O meio-campo com o Natan, esse sim, cadeira cativa, titular absoluto, bom jogador, não só no aspecto técnico, mas também porque motiva o jogador, carrega na raça o time do Guarani. O Anderson Leite poderia perfeitamente ficar no banco para a entrada de um jogador mais ofensivo. No entanto, diante dessas improvisações, o técnico entendeu de mandar um time mais cascudo. Então, o Anderson Leite, com a sua experiência, vai ao lado do Isaac, formar a dupla de meias do Guarani. E no ataque, o Luiz Miguel, pelo lado direito, é o número 7. Centralizado deve jogar o Denis Júnior e o João Vitor fazendo a beirada do outro lado. Agora a pergunta que fica, cadê o Matheus Regis, hein? Estava no banco no derby, não foi aproveitado. E hoje nem no banco tá. É uma situação que não tem muita explicação. O time do Guarani é uma... É meio incoerente as escalações do Maurício, né?
Ele não dá para entender. Se você for esmiuçar, você vai encontrar muita coisa. Não é melhor deixar quieto e torcer para que isso aí dê certo. Num time entrosado, como é o time do Novo Horizontino, vai no 3-5-2, ele tem 3 zagueiros, né? O Dantas, o Rafael Donato e o Patrick. Aberto pela direita deve ser o Pablo Diego ou o Roberto Soares, um dos dois. Pablo Diego numa beirada e o Rodrigo Soares na outra. No meio campo ele tem o Luiz Oyama, o Jean Irmer e vai jogar no ataque com o Robson e Vagninho. Vagninho, velho conhecido da torcida do Guarani. Então é um duelo interessante, né? Entre os treinadores, o Maurício de Souza organizando aí, fazendo as suas escolhas, e o Eduardo Batista também montando um time para tentar a reabilitação nesse Campeonato Paulista. Um jogo que deve agradar o pequeno público, né? Eu arrisco que hoje acho que não dá 2.000 pessoas, viu, Anderson? Será, Vagnão? Eu acho que não. A média é 3 e pouco, né? Para jogos desse porte. Com essa chuva, com esse tempo todo, eu acho que não vai dar uns 2.000 torcedores e uns quebradinhos. Movimentação muito pequena do lado de fora do estádio Brinco de Ouro. Tá vendo? A informação do Lemão que chegou depois da gente aqui no estádio. Bom, com relação à arbitragem, é o João Vitor Gobi, 29 anos, ele é personal trainer, mora em Cajobi, ali na região de São José do Rio Preto. Evandro de Melo Lima é outro experiente assistente, tem 39 anos. E o Anderson Emanuel Turbiani da Silva, tem 36 anos, é aqui vizinho de Mogi Guaçu. Ele tem uma empresa de varejo de produtos sanitários. Esse é o assistente de número 2. Um trio novato, né? A gente não viu muito falar desses caras. Nós vamos torcer para que eles sejam menos notados do que os jogadores dentro de campo neste Guarani e Novo Horizontino, Anderson Grigoletto. Tá aí, Wagner Ferreira fazendo a sua análise antes da bola rolar aqui no gramado do Brinco de Ouro. O Guarani vem com o seu uniforme tradicional, camisas e meiões verdes e os shorts branco. O Novo Horizontino vem com a camisa branca, meião branco e os shorts ali, o preto e amarelo. E a arbitragem com a sua camisa pink, né? Camisa pink, meiões pink e o shorts preto. Mandar um abraço aqui pro Edson Baggio, grande Edson Baggio. Tá ligadinho nas nossas jornadas. O Alexandre Santos tá aqui no Brinco, hein? Grande Alexandre Santos, ele e sua família. Boa noite aos amigos da Rádio Grigo, a rádio do futebol de Campinas. Valeu demais. O Guarani enfrenta um time bem armado do Novo Horizontino, mas se jogar com a raça e entrega que vem jogando, nós temos chances. Um abração para você também, o Alexandre Santos. Valeu, meu amigo. Vai começar a equipe do Novo Horizontino, começa o primeiro tempo no gol dos portões de entrada do Brinco de Ouro, a equipe do Guarani no gol do placar eletrônico. A bola, quem vai dar início é a equipe do Novo Horizontino. Tá ali o jogador, o Robson. Apita o árbitro! A bola está rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Nona rodada do Campeonato Paulista. É Guarani, é Novo Horizontino. É emoção que você vai curtir aqui conosco na Web Rádio Grigo. Detalhes, informação aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo. Anderson Grigoletto, a voz da emoção. E lá vem descendo a equipe do Guarani, bola com o Natan no campo defensivo, faz o break, na realidade é o João Vitor, toca lá com o Matheus Sarará, Matheus Sarará faz o domínio, vai levando a marcação do jogador que vai chegando para fazer a marcação, ali era o Vagninho, ele chutou, a bola saiu, lateral para a equipe do Guarani, né, Zanqueta? Se livrou da bola, a bola resvalou no jogador do Novo Horizontino, lateral Guarani. Tá aí, lateral para o Guarani, lá do lado direito, Adrianinha Silva, abração para vocês também, acho que vem... acho que vai passar de fase, tá dizendo a Adrianinha. Valeu demais, hein? Que legal ter você conosco aqui na jornada esportiva da Grigo. A equipe do Novo Horizontino tenta sair jogando lá no setor defensivo, sobra com aí o Guarani. Bola com o João Vitor, toca ali com o Emerson. Vai jogando a equipe do Guarani. Já recua ali com o Titi no setor defensivo, vai jogando com o Rafael. Rafael faz o domínio, espera a chegada, não chegou ninguém, toca do ladinho com o Matheus Sarará. Mais na frente com o João Vitor, devolve a bola para o Matheus Sarará. Hoje de lateral, né, ô Zanqueta, o Matheus Sarará. É outra coisa que não dá para entender. No banco, 2 laterais e direito, ele improvisa um jogador volante, então ele não confia no elenco que ele tem. Olha o Rafael, quase que faz uma... besteira ali na zaga, tira Rafael Donato de cabeça, a equipe do Novo Horizontino recupera a posse de bola, vem descendo o Pablo Diego, faz o lançamento, vai chegando o Matheus Sarará para fazer a cobertura, chega o Vagninho, tira Matheus Sarará, viu a chegada do Vagninho, chutou a bola em lateral para a equipe do Novo Horizontino, Lemão.
viu a sombra chegando, não quis saber, colocou a bola pela lateral, o Novo Horizontino já tá batendo. O árbitro manda voltar, né? Agora sim. Agora a bola vai com o Luiz Oyama. Luiz Oyama toca com o Patrick. Patrick faz mais atrás com o Donato. O grandalhão, zagueirão, dá um chute. Foi até... foi cômico, né? Ele deu um chute ali para se livrar literalmente da bola. A bola saiu lateral para a equipe do Guarani. Já batida a bola para o Matheus Sarará. O Denis Júnior tenta socar de cabeça. Chega a marcação do Donato. Bate no Donato. Sai a lateral para o Guarani, lado direito, campo de ataque. A bola está lá na mão do Maurício Souza. Já sai jogando a equipe do Guarani. A bola com o Rafael. Vem jogando no setor defensivo. Vai virando com o Titi. Já abriu o Emerson para receber. O Titi vai caminhando. Pede para o Emerson avançar um pouquinho mais. Já toca a bola com o Emerson. Vem a marcação do Pablo Diego. O Emerson de perna canhota. Faz o lançamento. Estava buscando o Denis Júnior. Sobe de cabeça o Donato. Tocando ali. O Agninho tentou sair jogando a bola. O Anderson Leite. O Anderson Leite toca com o Luiz Miguel. Recua a bola com o Matheus Sarará. Já encontrou ali o João Vitor, vem receber, ultrapassa a linha que divide o gramado, lado direito, tentou tocar a bola para o Anderson Leite, quase que rouba a bola no Novo Horizontino. O Natan estava esperto, recua com o Gabriel Mesquita, lá no setor defensivo na área. Sai jogando a equipe do Guarani. Bola com o Rafael, toca do ladinho com o Matheus Sarará, chega a marcação do Wagninho, o Matheus Sarará dá um chutão absolutamente para ninguém. Se livrou da bola, jogou pela lateral esquerda, Novo Horizontino já bateu e a torcida do Novo Horizontino chegou. A garra está aqui em média de 65 torcedores. Já contou? Sim! E a equipe do Guarani de novo trabalhando lá no setor defensivo com o goleirão Gabriel Mesquita. Sai jogando com o Rafael. Já vai encostando para receber o Natan. Já recebeu o número 5 do Guarani ali no setor intermediário, campo defensivo. Vai virando com o Titi do lado canhoto. O Titi vai caminhando, faz o lançamento, tá buscando o Denis Júnior. Vem na marcação o jogador que é o Dantas. A bola saiu, é lateral para a equipe do Novo Horizontino. Wagner Ferreira. Estamos chegando aí a 4 minutinhos, comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro, mas muitos passes errados nesses primeiros 4 minutos. É um joguinho feio, hein? Não é mais feio por falta de tempo, né? Que começou pouco. Mas agora ali tem 2 jogadores com chuteiras cor-de-rosa, né? É o Natan e o João Vitor, né? Isso. É mais ou menos fácil para identificar. Agora ali vai chegando, tentando chegar pela primeira vez, não vai acontecer nada, ou vai. Tá lá. Pelo lado direito, encostadinho na bandeira de escanteio. Tá o Luiz Miguel, tá também o número 6 ali, o Luiz Oyama. Não, a bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Na realidade, quem tava junto era o Patrick, né? Tava ali ele e Luiz Miguel. Ele e Luiz Miguel, se deu melhor o Luiz Miguel. Lateral para a equipe do Guarani. Lado direito, campo de ataque. Comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro, 0 para Guarani, 0 também para a equipe do Novo Horizontino. Já bate a bola o João Vitor, devolve com o Matheus Sarará, tentou tocar na área. O Denis Júnior tentou fazer o movimento ali de domínio. A zaga do Novo Horizontino tirou, tentou sair jogando, já sofreu falta o Luiz Oyama, falta para a equipe do Novo Horizontino no setor defensivo, campo intermediário, Lemão. Matou a jogada depois que o Rafael Donato, que o grandalhão mais comprido que a segunda-feira, deu de cabeça, Natan viu que era perigo, matou a jogada, Novo Horizontino já bateu. E o Ayrton dá um chutão lá na frente, estava buscando o jogador que era o Robson, que a bola caiu, sobra com o Luiz Oyama, tira o Natan, mas já recuperou a bola, o jogador ali que é o Dantas, toca com o Donato faz o domínio, ele ameaça fazer o lançamento pro Wagninho, mas ele lançou a bola pro Gabriel Mesquita, né, Lemão? Que jogo horroroso até agora, hein? É complicado mesmo, hein? Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Lateral já batido da equipe do Novo Horizontino, Pablo Diego toca de calcanhar a bola com o Robson, a marcação dele, tentou fazer o toque para o jogador ali, o número 2, o Rodrigo Soares, estava ligado, a zaga do Guarani, sobra com o Gabriel Mesquita, segura firme o arqueiro do Guarani, quase que se complica na saída de bola, Alemão. Pensou que era o homem broca passando no meio de todo mundo, acabou perdendo a pelota, quase o Novo Horizontino chega. Homem broca. Sai jogando o Titi, ele faz o lançamento na frente, tá buscando o Denis Júnior, sobe de cabeça. O jogador, o Rafael Donato, já recupera a posse de bola, a equipe do Novo Horizontino trabalhando com o Rodrigo Soares, ele toca com o Rafael Donato, ele olha para frente, de perna direita, faz o lançamento para o Robson, sobe de cabeça o Rafael, coloca em lateral para a equipe do Novo Horizontino. Lado direito, campo de ataque, tá chegando ali o Pablo Diego, ele deixa com o Rodrigo Soares, já bateu.
sai jogando no setor defensivo, bola com o Dantas, Dantas vai virando, a bola com o Donato, Donato com o Patrick, lá do lado canhoto, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, chega o João Vitor na marcação, ele faz a finta, recua a bola com o Donato, chega o Denis Júnior agora, o Donato, ele não olha para onde tá virado, o nariz ele bate para frente, a bola sobra com o Vagninho, Vagninho toca com o Robson dentro da grande área, sai Gabriel Mesquita, eu achei que estava em posição irregular, hein, Alemão? Eu também, mas o bandeirinha com o desodorante vencido não levantou o braço, bola no braço do Gabriel Mesquita, que já sai jogando. Já saiu jogando. Ô, Vagnão, você não achou também a posição de impedimento do Robson? Bem, nós estamos na diagonal aqui, não dá para cravar que realmente houve uma posição de impedimento, mas ficou a impressão. A bandeirinha está ali, né? Não levantou o guardanapo, então ficou do mesmo tamanho. Só tem um detalhe, uma situação que mal explicada também no jogo de hoje, hein? O João Marcelo vinha sendo titular, comando de ataque do Guarani, nas últimas partidas. Hoje está no banco. Qual é a explicação? Vamos ter que ouvir isso do treinador no fim da partida. Exatamente. Quase que o Gabriel Mesquita se complica inteira. A equipe Novo Horizontino inteira no campo de ataque. A bola com o Patrick. Patrick toca com o Vagninho. Vagninho faz o domínio lá do lado canhoto. Chega a marcação em cima dele do Luiz Miguel. A equipe do Novo Horizontino vai tocando a bola. O Imer tenta fazer inversão de jogo pro lado direito. Recupera a posse de bola o Guarani, mas chega o Luiz Oyama. Ele toca a bola. O Emerson espera, não evitou a saída. A bola tocou no Emerson e saiu, e a torcida achou ruim do que, Leo Zanqueta? Da marcação do Guarani, que não tá conseguindo colocar a pelota no chão, tá sofrendo uma pressão agora do Novo Horizontino. Pensei que ele estivesse achando ruim que a bola saiu só um pouquinho. Foi o que eu achei. Foi o que eu achei. Novo Horizontino sai jogando. Um abraço para você, Edilson Roberto. Ó, já chegou lá os produtos da Biguá, viu? Você que foi um vencedor, a hora que quiser. Vou dar um alô para você depois. E a equipe, a torcida do Guarani, acolhe nesse momento aqui no Brinco de Ouro. Luiz Oyama faz o lançamento lá do lado canhoto com o Vagninho, mata no peito, põe no chão, chegou, subiu. Estava impedido. O jogador do Novo Horizontino, né, Alemão? Subiu o cotonete, marcou impedimento. Bola pro Guarani. Olha a Rosana Ribas aqui também falando, vai Novo Horizontino. Aonde? Torcendo por Novo Horizontino. Eu acho que vai no sentido de torcendo por Novo Horizontino. Vai embora, ela fala vai embora, né? Tá aí. Aumentou o torcedor do Novo Horizontino, Alemão? Até agora chegou uma moto, 67. Tá aí. A equipe do Guarani tenta sair jogando bola com o Denis Júnior no círculo central, sobra com o Anderson Leite, toca na canhota com o Emerson, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem descendo o Guarani. O Emerson tentou fazer enfiada de bola pro jogador ali, que era o Isaac, para ninguém. Faz a diferença mesmo o Wagner Ferreira, a falta do João Marcelo nesse time. Dizem, né, a boca pequena, de que ele está sem contrato com o Guarani. E a maneira de forçar ele fazer um contrato rapidinho é botando no banco e, evidentemente, forçando uma assinatura de contrato. E lá vem descendo o Novo Horizontino no lado direito, bola com o Robson, ele para lá, o break, espera a chegada do Rodrigo Soares, já ganhou a marcação em cima dele é do Anderson Leite, leva melhor o Anderson Leite, sai jogando o Guarani, tentou fazer o lançamento pro João Vitor, tava ligado o Patrick, sai jogando lá na canhotinha, bola com o Fábio Matheus, ele chega até a linha de fundo, lá do canhoto, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira o Natan, olha aí, quase se complicou o Matheus Sarará. Chuta pra frente. E o Donato subiu, não achou nada. Vem o contra-ataque agora com o Denis Júnior pelo lado direito. Chega na marcação. Ainda sobra a bola com o Denis Júnior. Invadiu a grande área. Fez o cruzamento. Segura firme, Ayrton. Precipitou, hein? Ele precipitou realmente. Tava fechando o João Vitor e tava fechando o Isaac também, o Wagner. Exatamente. Lebão também deve ter achado isso, porque ele foi fominho, o Denis Júnior. Ele não tinha condição de finalizar de onde ele estava. E tinha 2 jogadores chegando, né? João Vitor era um deles. Ele preferiu chutar nas mãos do goleiro. Ele correu de calça jeans, né? Molhada ainda. E vem o Novo Horizontino lá do lado canhoto, bola com o Vagninho. Ele inverte aqui para a direita, tira o Emerson. Dá um chutão na bola de peito, na elegância. O Donato toca a bola com o Vagninho. Vagninho mais atrás com o Patrick. Chega! O Luiz Miguel quase que rouba a bola, sobe de cabeça, o Anderson Leite mata no peito, o Isaac vem descendo a equipe do Guarani pelo lado canhoto, toca a bola com o Denis Júnior, tá aberto ali, o Luiz Miguel no carrinho, o Jean Imer corta, toca a bola com o Ayrton que sai jogando de novo a equipe Novo Horizontino, bola com o Luiz Oyama, partiu para receber ali o Robson, a bola escapou dele, vai sobrando com o Gabriel Mesquita. Quase displicente agora o Denis Júnior, que não era a melhor... Deu o passe sem olhar, era melhor passar aqui pelo Emerson, displicente no começo do jogo, sorte do Novo Horizontino.
Valeu demais, Rosana, participando conosco aqui. O João Rubio, boa noite, amigos, acompanhando o jogo do Bugrão hoje por aqui. Tá dizendo que vai ser 2-0 pro Guarani. E aí lá vem descendo a equipe do Novo Horizontino, bola com o Jean Imer, tem do lado o Luiz Oyama, ele para, espera a chegada de quem? Agora sim, tocou com o Luiz Oyama, chega a marcação do Anderson Leite em cima dele, ele faz a volta de novo, virou para de esquerda, virou para direita e vai fazendo a finta, vai levando, toca com o Vagninho lá na ponta esquerda, chega a marcação do Matheus Sarará, mais atrás com o Patrick, encostou o Jean Imer, recebeu mais atrás com o Donato faz o domínio, joga no círculo central, vai virando aqui para a direitinha com o jogador que é o Dantas ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, tem o Jean Imer do lado, ele prefere inverter lá na canhotinha, tá buscando o Fábio Matheus, ele simplesmente mais uma vez, né, o Wagner Ferreira, dessas bolas aí, o Novo Horizontino já foi umas 5, 6 bolas lançamento para lateral. É verdade, deu para perceber que o Novo Horizontino tá tentando jogar em cima do Sarará lá, improvisado como lateral, colocou o Wagner em cima dele, já o Donato já virou bola para ele, agora o Dantas virou bola para ele, então acho que o Eduardo Batista aqui não é bobo nem nada, falou, vamos atacar por esse lado aqui que é o canal. Quer falar alguma coisa, Alemão? Não, que ele não quer pegar na bola, que estão dando tanto bola para ele que a mulher dele ficou com ciúmes. A equipe do Guarani tenta ali, sai jogando no setor defensivo, Gabriel Mesquita joga com o Emerson lá do canhoto, vem a marcação do Pablo Diego em cima dele, ele toca com o Anderson Leite faz o domínio, faz o giro, toca mais atrás com o Rafael na meia-lua, setor defensivo, sai jogando a equipe do Guarani, mandou abraço pro Fred Pimenta, grande Fred Pimenta, o bugrino Fred Pimenta, boa noite para você, Fredão, tá dizendo que vai ser 2-1 pro Guarani. Roberto da Silva, olha aí, o torcedor do Santos, hein? Santos Futebol Clube, o gigante mais conhecido do mundo. Valeu, Roberto, tá aqui conosco na nossa jornada esportiva da Grigo, vai deixando o seu like, você tá curtindo, ajuda a gente aí, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos a nossa transmissão. Lateral para a equipe do Novo Horizontino, já bate o lateral, o Rodrigo Soares, mais atrás com o Dantas, sai jogando com o Donato, já toca com o Rodrigo Soares, vem a marcação do Isaac em cima dele, ele faz o lançamento do lado direito, pô, o Pablo Diego tentou fazer o cruzamento, bateu em cima do Titi, saiu a lateral para o Novo Horizontino, Alemão. Tentou fazer a ligação direta na área, buscando o jogador, o Robson, mas Titi fechou a porta, bateu nele lateral. Já batido pelo Rodrigo Soares, recua a bola um pouquinho com o Dantas, joga um pouquinho mais atrás, setor ofensivo com o Donato, faz a inversão mais uma vez, toca a bola com o Fábio Matheus, tentou fazer a jogada, o Luiz Miguel levou melhor, a bola sobra com o Matheus Sarará, sai jogando com o Natan, recua com o Matheus Sarará, sentiu o Luiz Miguel, hein? Sentiu o jogador do Guarani, tá caído lá do lado direito, setor defensivo do Guarani, o número 7, Lemão. Levou-lhe uma puxelada na perna esquerda, tá lá, ai meu pé! E o juizão chega perto dele e conversa. Quebrou o esmalte? Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Tá levantando... É um fanfarrão também, né? Tá levantando ali, né? Não precisou nem do atendimento médico. É um fanfarrão. A bola vai ser ali jogada ao chão pelo árbitro, né, o seu João Vitor Gobi, para o Matheus Sarará. Lá do lado direito, setor defensivo, reinicia a partida, joga com o Rafael. Rafael faz a finta em cima do Mateuzinho, joga na roubada ali, né, para o jogador número 2, Matheus Sarará, mas no carrinho, o Wagninho acabou colocando em lateral, mas saída de bola, saída perigosa. Pelo amor de Deus. Saída perigosíssima. Lateral para o Guarani, lado direito, setor defensivo, tá ali o Matheus Sarará, a equipe do Novo Horizontino marca certinho. Ele sai jogando, tava buscando o João Vitor, subiu de cabeça o jogador ali, que era o Imer. A bola sobra com o Donato, toca com o Wagninho puxa, olha, segura, espera a chegada de alguém, a marcação do Sarará em cima dele, ele tenta dar uma meia-lua, chega na cobertura o Natan. Ele pegou, tentou ali pedir uma falta, chutou em cima do jogador Wagninho, a bola saiu a lateral para o Guarani. E ganhou, defensivo. E ganhou, né? Ele deu falta ou lateral? Lateral. Deu lateral, olha lá. Foi falta. Eu achei também um empurrão ali no Natan. Saiu catando o cavaco, não achou nada e olhou pro árbitro. Foi falta. E agora, falta marcada em cima do Patrick, em cima do Luiz Miguel, lado direito, setor defensivo. É difícil, a bola não tá praticamente correndo no campo, né? Não por falta de campo estar ruim, mas os jogadores em si, né, o Wagner Ferreira? O jogo não é assim, ritmo alucinante, né? Um ritmo morno, né? O Novo Horizontino tá na dele, jogando fora de casa, esquema de retranca, aí o 3-5-2, tá difícil de chegar até pisar na área do Guarani. O Guarani da mesma forma, não chega ao gol chegou uma vez só, aquele chute do Denis Júnior sem ângulo,
E no mais, jogo de meio campo aqui, jogo feio para danar. Tem informação. Se tem informação é porque tem gol. Lá em Limeira, abre o placar a equipe do Palmeiras. 1-0 para a equipe do Palmeiras. Novidade? Não. Ele sai jogando no Novo Horizontino no setor defensivo com o Jean Imer. Vai virando aqui para o lado direito a bola com o Dantas. Dantas esperou quase que o jogador do Denis Júnior faz a roubada, a bola com o Luiz Oyama. O Anderson Leite veio na marcação, a bola bateu sim no Luiz Oyama. O árbitro entendeu que não, Lemão. O árbitro está mais perdido que barata no galinheiro. Ele foi pedir desculpa ao jogador do Guarani. Desculpa, é só no Pix. Grande Beto Teixeira, boa jornada, equipe da Grigo. Beto deve estar lá nas Vitalícias hoje, né, Beto? Deve estar aqui no Brinco de Ouro também. Que legal você está curtindo a jornada esportiva da Grigo. Bola do Guarani no círculo central com o Natan. Vai virando na direita com o Rafael. Vem a marcação do jogador ali, que é o Fábio Matheus, em cima do Natan. Olha o Natan se complicando. Rouba a bola, o Fábio Matheus chega na cobertura, o jogador do Guarani, ele faz o lançamento lá pro lado direito com o Luiz Miguel, não deixou a bola sair, invadiu a grande área, vem chegando a equipe do Guarani, ele faz a finta no toquinho, o Patrick leva melhor, faz o lançamento no peito, chega, o Rafael tenta sair jogando a equipe do Guarani, Matheus Sarará, joga com o João Vitor para, faz o break, o Guarani vem descendo lá pelo lado direito, setor ofensivo, opa! Deu um rolinho, caiu, pediu falta, o árbitro mandou continuar. O que ele tá marcando lá? Ao contrário, a falta. Toque de mão do jogador. Ele deu falta do Guarani, falta para o Novo Horizontino. Mas o João Vitor deu uma abusada ali, hein, Lemão? Ele fez uma lambancinha ali, né? Tentou fazer um diz-que-me-disse ali, não deu nada. Sorte do Novo Horizontino. Tá aí, você curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 19 minutos desse primeiro tempo. Nona rodada, Campeonato Paulista, Estádio Brinco de Ouro, o placar está assim, ó. Guarani 0. Novo Horizontino também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Sai jogando a equipe do Novo Horizontino pelo lado direito, bola com Dantas. Dantas faz o lançamento para o campo de ataque, sobe de cabeça o Titi. Ele tocou, ninguém chegou, a bola sobra com o Luiz Oyama. Sai jogando rapidinho a equipe do Novo Horizontino com o Fábio Matheus. Faz a jogada com o Pablo Diego aqui pelo lado direito. Vem a marcação do Emerson em cima dele. O Pablo Diego leva na linha de fundo, faz o break, toca a bola em cima do Emerson que sai jogando. Saiu jogando bonito. Toca com o Anderson Leite, mais à frente com o Isaac. Vem a marcação do Oyama em cima do Isaac. Ele já toca com o Emerson. Vem a marcação do Dantas. Fez a falta em cima do Emerson. Falta ali na linha que divide o gramado. Falta para o Guarani. Sentiu o perigo chegando. Quis matar a jogada no meio de campo. Jogou o jogador Anderson Leite no chão. Merecia o cartão amarelo. Árbitro agora economizou. Falta para o Guarani, já batida pelo Titi. Joga um pouquinho mais atrás com o Rafael. O Rafael tá ali no círculo central, pisa na bola, espera a chegada de alguém, toca com o Matheus Sarará. Encostou na tampa, recebeu, ele prefere devolver a bola com o Rafael. Mais atrás ainda com o Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita de perna direita, faz o lançamento, tira o Rodrigo Soares. Na realidade, ele tirou, a bola volta lá com o Gabriel Mesquita. Wagner Ferreira, 20 minutinhos e meio, primeiro tempo de jogo 0-0. O Guarani não se encontra no jogo, certo? Não falha muito na conclusão de jogar, a escolha de decisões. Essa quando a bola está no pé do jogador do Guarani, não sabe o que fazer. Então, um time desestruturado, desorganizado. E o Novo Horizontino não fica muito atrás, não, também, porque cada bola jogada lá pro Wagninho é um desperdício. Pro lado de cá não tem jogada. Bola toda hora recuada pro goleiro Gabriel Mesquita. Então, meu amigo, isso aqui tá, como diria o Zé Arnaldo? Circo dos horrores. Circo dos horrores. O jogo tá tão feio, tão feio. Se eu for descascar a cebola, quem chora é a cebola. E vem descendo o Guarani pelo lado canhoto, o Emerson tenta fazer a passagem em cima do Donato, tenta chegar na linha de fundo, o Donato leva melhor, tentou sair jogando, a bola sobra com o Isaac, faz o domínio, quase que caiu, a bola bateu no Oyama, ele joga com o Anderson Leite, faz a fita, opa! Foi falta do Oyama na frente do árbitro, ele mandou continuar, sai jogando o Novo Horizontino ali no círculo central, bola com o Fábio Matheus joga com o Jean Imer, foi falta, hein, Lemão? Eu acho que aquela pressão que o presidente do Guarani ia fazer na federação tá dando ao contrário, hein? Na nossa frente aqui, foi bem... Os dois braços no peito do jogador. Exatamente. Tá aí, bola com o Jean Imer toca a bola com o Dantas recebe no lado direito, já faz o lançamento, que petardo pro Pablo Diego, ele fez o domínio, a bola saiu, é lateral para a equipe
do Guarani. Como diria aquele, né? Esse foi aquele passinho, né? Um petardo, não foi um passe, né, Alemão? Ah, deu um torpedo, a pessoa que estava na guerra do Iraque. E agora que eu vi aqui, o Wagner Ferreira, aqui do ladinho da nossa cabine já é o tobogã, né? Porque eu vi uma mão aqui, ó, fazendo um sinal aqui, ó. A mão que balança o braço. A mão que balança o braço. Exatamente, aqui o torcedor tem acesso aqui. Olha lá, eu tô vendo aqui, tá do nosso ladinho aqui. Tá aí. O árbitro tem uma falta, o Guarani no círculo central, o árbitro mandou voltar já jogando com o Titi. Titi joga com o Isaac pelo lado canhoto, ultrapassa a linha aqui de videogramada, a marcação do Pablo Diego, recua a bola com o Titi. Guarani vai trabalhando no setor defensivo, bola com o Titi. Ele olha, joga mais atrás ainda com o Rafael. Guarani sai jogando, ele tenta fazer ali o lançamento, olhou, preferiu jogar com o Matheus Sarará, agora sim, faz o lançamento, tá buscando o Denis Júnior, faz o domínio lá na frente, a marcação em cima dele do Donato, ele toca a bola dentro da área pro Isaac, sai aí, então segura firme. Uma bela bola do Denis Júnior pro Isaac, deu uma adiantadinha e tava ligado aí, então fez a defesa, Alemão. Uma bela matada do Denis Júnior, com o pé direito, colocou o Isaac na cara do gol, um toquinho a mais na bola, saiu o goleiro Ayrton Michelon e ficou com a redonda. E a equipe do Novo Horizontino vai virando o jogo lá para Canhotinha. Bola com o Patrick. Patrick joga mais à frente com o Fábio Matheus. Fábio Matheus mais à frente com o Robson. A marcação em cima dele era do Rafael. A bola sobra com o Mateuzinho. Mais atrás com o Jean Imer. Tá pedindo no círculo central. O Dantas ele prefere Luiz Oyama. Luiz Oyama joga com o Pablo Diego. Adiantou demais a jogada. Recupera a bola o Isaac. Sai jogando com o Anderson Leite. Na corrida faz o lançamento para o Denis Júnior. A marcação do Donato caiu. Entregou nos pés do Luiz Oyama. Sai jogando com o Patrick, a equipe do Novo Horizontino. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Igual Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A equipe do Novo Horizontino trabalhando ali no círculo central. Bola com o Rafael Donato, vai virando capitão com o Patrick. Patrick olha, começa a jogar a bola com o Mateuzinho, recua de novo com o Donato. A equipe do Novo Horizontino trabalhando, tá todo praticamente no campo de ataque, mas a equipe do Guarani se fecha direitinho lá atrás. Toca com o Luiz Oyama, a marcação em cima dele é do Natan, ele joga do lado. Era pro Rodrigo Soares, não tocou pra ninguém, ficou em lateral para a equipe do Guarani. Pergunta. Se um pato perder a pata, ele fica viúvo ou fica manco? Depende do ponto de vista aí, né? E aí? E aí? Pergunta. Eu não sei responder. Muito menos eu sei a resposta. Lá vem descendo a equipe do Guarani. Bola com o Luiz Miguel, lá do lado direito. Ele para, a marcação do Patrick, tentou fazer a cobrança. A bola bate no Mateuzinho, volta pro Matheus Sarará. Toca de calcanhar o Luiz Miguel. A bola com o Matheus Sarará. Que beleza. Era... Saci cruza melhor, meu! Ô, Lemão Zanqueta, que é isso? Uma bela jogada do Luiz Miguel, tocou de carrinho e o Matheus Sarará fez um cruzamento simplesmente horrível. O Saci cruzava melhor a bola. Tá aí. Sai jogando aqui no Novo Horizontino. Opa, rouba a bola o Natan. Toca a bola ali com o jogador que é o Luiz Miguel, devolve a bola com o Natan. Natan vem levando para o meio, joga no círculo central com o Titi. Titi faz o domínio de perna direita, joga aqui para o lado canhoto com o Emerson, chega a marcação do Rodrigo Soares em cima dele, ele puxa para o meio, recua com o Titi. Mais atrás a equipe do Guarani vai sair no setor defensivo com o Rafael agora. Vai virando lá para a direita, o Rafael ameaça fazer o lançamento de perna direita, lançou para ninguém. Eu vi ali o Matheus Sarará conversando com o Rafael, né? O Matheus Sarará falou assim, Rafael, não siga as minhas pegadas que eu também estou perdido. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. E o Novo Horizontino tenta chegar no campo de ataque, sobe de cabeça o Rafael, alivia, sobra a bola com o Luiz Oyama, toca do ladinho pro Patrick, bola esquisita. Vem a marcação, Denis Júnior, o Patrick não quis saber ali de brincadeira, recua com o Ayrton, para dar aquela amenizada, aquela respirada de perna direita. O goleirão faz o lançamento na frente, estava buscando o Pablo Diego, subiu de cabeça o Emerson, chega o Luiz Oyama, faz a finta em cima do Isaac, faz a finta em cima
do Denis Júnior, mas roubou a bola o João Vitor. No carrinho, o Natan toca a bola com o Isaac pelo lado canhoto, vem descendo a equipe do Guarani, ele toca mais à frente com o Emerson, vai fazer o cruzamento dentro da grande área, subiu, passa Luiz Miguel pela bola, a bola vai sair em lateral. O cruzamento do Emerson foi muito forte. O Luiz Miguel até que se jogou na bola, mas não conseguiu chegar nela, né, Zanqueta? Numa bela jogada pela lateral esquerda, ataque do Guarani pela ponta esquerda. Emerson cruzou, tentou o Denis Júnior, a bola foi tão forte, que nem com turbina nas nádegas, o João Miguel chegaria nessa bola. E agora, o zagueirão ali, o Donato, tá amarrando a chuteira do goleiro Ayrton. Eu vou perguntar para você, Vagnão, estamos aí com 27 minutinhos e meio, continua 0-0, melhorou ou não o jogo? O Guarani deu umas 3 escapadas agora, se soltando um pouquinho mais, conseguindo fazer bolas pela beirada do campo. Uma delas lá pela direita, né, com o Denis Júnior, ele poderia fazer uma jogada melhor, resolveu finalizar. Sem ângulo, o goleiro fez a defesa. Depois uma bola enfiada para o Isaac, no miolo da zaga, o Isaac matou no peito, quando tentou aproveitar, o goleiro já estava em cima dele, fez a defesa. E essa agora, o Emerson fez um cruzamento muito forte, ninguém pegou, a bola cruzou e ninguém aproveitou. Então o Guarani já fez 3 tentativas, mas sem grande perigo para a meta do Novo Horizontino. E eu vou dizer para você agora, viu, Lemão Zanqueta, se o Brinco de Ouro tivesse um teto, vamos dizer aí, um teto de 20, 30 metros de altura, teria quebrado umas 3 lâmpadas nos 2 chutes que foi dado agora para o alto de ambas as equipes. Na verdade, ele acordou São Pedro, né? Mais ou menos isso. É falta para o Guarani, setor defensivo, bola com o Rafael, faz o lançamento, tá buscando o Denis Júnior, sobe de cabeça, tira a zaga, o Dantas, chega ali, o Anderson Leite tocou de cabeça, segura o Jean Imer, toca de cabeça o Titi, nos pés do Dantas, sai jogando pelo lado direito, a bola com o Rodrigo Soares, toca mais à frente com o Pablo Diego, vem a marcação do Titi, o Titi chegou, colocou a bola para fora, lateral para a equipe sem Titi, jogou o jogador do Novo Horizontino para a linha lateral. Bateu o Novo Horizontino. Já tá cobrado o lateral, vai jogando o Luiz Oema, vai virando com o Patrick lá do lado canhoto, vem descendo a equipe do Novo Horizontino, tem Matozinho aberto, o Patrick vem descendo, faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola vai chegando, bateu direto, a bola passa na frente do Gabriel Mesquita. Quem apareceu de surpresa foi o Rodrigo Soares, no lançamento do Patrick lá da canhota. Rapaz do céu, se ele acerta o chute, era dificílimo para o Gabriel Mesquita fazer a defesa, o Lemão. Estaria vendido no lance uma bela triangulação do Novo Horizontino, pegando a zaga do Guarani de carça curta. Rodrigo Soares chegou chutando de primeira, a bola passou à direita do gol de Gabriel Mesquita. A equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque, bola com o Denis Júnior, opa! O Donato simplesmente agarrou o Denis Júnior e o árbitro manda continuar. Bola sobra com o Anderson Leite, vira lá na direita com o Luiz Miguel, chega a marcação do Patrick em cima dele, partiu o João Vitor, invadiu a grande área, fez o cruzamento, segura firme, Ayrton! Na realidade, ele bateu pro gol em vez de fazer o cruzamento. Tava ligado, fez a defesa o Ayrton, goleirão do Novo Horizontino, Alemão. Ele não sabe se bateu, se chutou, só sei que a bola parou no braço do goleiro do Novo Horizontino sem perigo algum. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Faça a sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. Equipe do Novo Horizontino vem descendo pelo lado direito, chega Titi, coloca a bola em lateral para a equipe do Novo Horizontino. Lado direito, campo de ataque, Rodrigo Soares já bateu, recebeu o Jean Imer, ele de perna direita faz inversão, tá buscando o Matozinho lá na canhota, subiu de cabeça, sai Gabriel Mesquita. Segura firme o arqueiro do Guarani. No segundo andar, encaixou a bola, ia para o centroavante Robson, chegou primeiro Gabriel Mesquita. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 31 minutinhos, primeiro tempo. Brinco de Ouro, Campeonato Paulista, o placar está assim. Guarani 0. Novo Horizontino também 0. Futebol é arte. Futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E agora tem 2 jogadores caídos. Tá caído o João Vitor e tá caído também o Jean Imer. Deram uma trombada lá, numa falta bem marcada pelo ar. Até que enfim ele marcou uma falta. Falta para o Guarani praticamente no círculo central. O Guarani, na verdade, está que nem carro sendo roubado, só ligação direta. É mais ou menos isso mesmo, viu? É mais ou menos isso mesmo. O Sarará sai jogando a bola com o Titi. Tá aqui, Vagnão, esqueci de pegar para você lá, viu? Tá aqui.
A aguinha pro Wagner Ferreira. Ele faz a jogada e a bola sobra com o Denis Júnior, invadiu a grande área, veio a marcação do Dano em cima dele, bateu mal! Bateu mal na bola o Denis Júnior, chegou o Patrick ali na marcação, ele poderia ter dado uma pensada ali na jogada, em vez de finalizar do jeito que finalizou de canhota, né, Alemão? Exatamente, não era a melhor opção, ele até falou assim, até que eu tenho controle, mas tá sem pilha! Jogou a bola pela linha de fundo, sem perigo algum. Valquíria Bassan tá aqui. Oi, meninos. Eu adoro quando a Valquíria manda mensagem, que ela chama de meninos. Eu adoro isso daí. Bora, Bugrão, tá dizendo a Valquíria. Valeu demais, hein? Valeu demais. E a equipe do Guarani vem descendo lá pelo lado direito. Bola com o João Vitor. João Vitor recua com o Sarará. Tá sozinho lá do lado direito, campo defensivo, lateral do Guarani. Hoje lateral, né? O Matheus Sarará. Ele vai virando com o Rafael, vai virando para a canhota com o Titi. Titi pisa em cima da bola. Chega o Pablo Diego, chega o Robson agora em cima do Rafael. Ele vai virando de novo a bola com o Matheus Sarará. Faz a ligação na frente com o Luiz Miguel, tocou de cabeça. Chega o Donato. Ih, tentou sair jogando ali com o Patrick. Deu aquele passinho de novo o Donato. A bola bateu em cima do Patrick e saiu a lateral para o Guarani. No campo de ataque, Zanqueta. Numa atrapalhada da zaga do Novo Horizontino, não soube aproveitar a chance. O Guarani, lateral, está chegando numa velocidade para cobrar um Sarará. É legal demais ter você conosco. Vai deixando o seu like, compartilha a nossa transmissão para seus amigos aí. Legal demais ter você junto conosco. Tá ali o Matheus Sarará, não bateu o lateral ainda. Ele ameaça fazer ali a cobrança para dentro da grande área, espera a chegada de alguém, agora passou. O Anderson Leite recebeu, levou na linha de fundo. Luiz Miguel faz o cruzamento, era o João Vitor, tira o Donato. Tenta chegar ali o Robson, tira o Donato. Acabou com a graça, colocou a bola lá na cabine, lá não vai, né? Foi lá na telinha do VAR a bola, o Zanqueta. Deixa que eu dou relaxo. Mandou a bola lá na cabine do VAR. Já cobrado, o Guarani vem descendo de novo na canhota. Titi faz o lançamento com o Denis Júnior, toca de cabeça, bola com o Isaac, devolve a bola com o Denis Júnior, veio o Donato, ele tentou fazer a devolução com o Luiz Miguel, volta, sai jogando a equipe do Novo Horizontino, bola com o Fábio Matheus, toca com o Robson, Robson faz o domínio, faz a finta em cima do jogador do Guarani ali, que é o Anderson Leite, vai virando com o Rodrigo Soares, mais atrás com o Dantas, chega o Denis Júnior na marcação, o Dantas faz o lançamento no peito do Robson, toca do ladinho com o Luiz Oyama, vai jogando. Luiz Oyama! Eu acho que a intenção era fazer o passe pro Pablo Diego, Alemão. Mas que ele passinho falou, horrível. Pega esse passinho aí, tá fácil. Ele falou, fácil é fazer miojo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Assistência técnica para ventiladores, circuladores de ar e exaustores é com a Eletrolar. Manutenção, peças e acessórios de todas as marcas, controladores de velocidade, globos, hélices, interruptores com correntinha e muito mais. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado 272, telefone 3231-3299. Tenta chegar a equipe do Novo Horizontino, tira o Rafael, sobra a bola com o Denis Júnior, no ciclo central, ele engata ali, toca do ladinho agora com o Emerson, eu achei que ele ia sozinho, tocou com o Emerson, a marcação do Rodrigo Soares em cima dele, joga mais atrás com o Anderson Leite, já achou o João Vitor, devolve a bola com o Natan para, olha, joga lá na direita com o Matheus Sarará, chega a marcação do Fábio Matheus em cima dele, ele já abre, lá do lado direito, a bola com o Luiz Miguel, a marcação em cima dele era o Mateuzinho, ele toca dentro da grande área, caiu, o Denis Júnior pediu falta, e aí, Zanqueta? Pensou que estava numa piscina. Eu não achei nada ele também, viu né? o contato veio, ele se jogou. Exatamente. Sai jogando o Novo Horizontino, lá do lado canhoto, bola com o Fábio Matheus, faz o lançamento, a equipe do Novo Horizontino vem descendo, o Pablo Diego invadiu a grande área, chega a marcação em cima dele, do Rafael, ele coloca mais atrás a bola com o Mateuzinho, lá do lado canhoto, tem o Fábio Matheus, tá livre, pode bater daí, não, ele prefere jogar aqui na direita com o Rodrigo Soares, a marcação em cima dele, do Isaac, ele faz a finta, joga a bola com o Fábio Matheus, mais uma vez a equipe do Novo Horizontino vai virando lá pra canhota, agora o Patrick, coloca a bola pra dentro da grande área, subiu o Robson, tira a zaga do Guarani, sai jogando com o Matheus Sarará, não quis saber de brincadeira, coloca a bola em lateral para a equipe do Novo Horizontino, Lemão. E fica olhando pro Bandeira falando, você não vai marcar nada? Ele falou, não marco nem consulta, vou marcar isso aí. Aí, a equipe do Novo Horizontino, olha quem tá aqui, ó, Luiz Henrique Zanqueta, boa noite, meus amigos, boa transmissão, valeu, Luizão, Roberto César Santos tá aqui, Caiu, quem caiu? Caiu Gabriel Mesquita? Gabriel Mesquita, o bonecão caiu. Deixa eu ver aqui, o Roberto César Santos tá falando, pode chorar, mas manda áudio.
Ele tá falando do derby ainda, né? O Roberto César Santos, tá? O Ponte Pretano. Boa transmissão, Grigo. Valeu, Roberto. Valeu ter você junto conosco. Tá falando do derby ainda, o Roberto. Tá caído o Gabriel Mesquita, Alemão? Sentiu uma pancada nas costas, uma carga faltosa, igual aquela que você costuma sentir nas costas, Grigo. Negativo. Wagner Ferreira, 37 minutinhos. O jogo continua dessa pegada aí, né? Um jogo que não tem muitos lances de perigos, muita bola, como o Lemão falou, ligação direta, e vai indo assim o primeiro tempo. Agora ele decepciona nesse aspecto, né? Poderia ser mais agressivo. Até tenta, mas falta qualidade, né? Porque joga lá pela direita lá com o Luiz Miguel, não acontece nada. O Emerson pouco desce por aqui. O centroavante, o Denis Júnior, tá numa briga danada com o Rafael Donato. Olha que o Denis Júnior é grande. E o Rafael, perto dele... É maior ainda. É maior ainda. Então é uma briga muito complicada, né? Do centroavante do Guarani com o marcador. Pela ponta não sai nada, do lado de cá não sai nada. O Isaac fica num pica-couve ali juntamente com o Anderson Leite. Então o Guarani precisaria voltar mais agressivo para o segundo tempo. Uma alteração aí. Põe o menino aí, o João Marcelo, para jogar. Joga a bola nele que resolve. Em todo caso, vamos aguardar, né? Estamos aí no... Esse Luiz Miguel aí até agora não falou porque veio até. Bom para cantar tango, né? Lateral para o Novo Horizontino, tudo ok com o Gabriel Mesquita. Vai o Vagninho, arrebenta, ou melhor, arremessa dentro da grande área, tira ali de cabeça a zaga do Guarani, tenta sair jogando, bola sobra com o Patrick. Luiz Miguel é bolero, né? Não é bolero, Bola com o Jean Imer, faz o lançamento, tá buscando o Pablo Diego, passa por todo mundo, sobra com o Gabriel Mesquita. Segura firme o goleirão do Guarani e faz a ligação. Tá buscando o Isaac aqui do lado canhoto. Vem correndo para chegar na marcação, mas foi muito forte. A ligação do Gabriel Mesquita. A bola saiu em tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino, né, Alemão? Ele jogou para um jogador sem velocidade nenhuma. A bola bateu no gramado molhado, pegou velocidade, passou pelo radar acima de 60, já era. Olha o Ney Santana tinha pulado a mensagem dele aqui, lá de Bauru, hein? Tá aqui, ó. Boa noite, galera da Grigo, assistindo o meu Verdão e ouvindo a narração de vocês, que são feras. Lá de Bauru, um abração pra você, viu, Ney? Legal demais, tá sempre ligadinho conosco aqui agora o Ney Santana. Boa noite, viu, Ney? Valeu demais. O time dele tá bom também, o time dele tá muito bom. O Norusca não anda muito bem das pernas, não, hein? Tem que se cuidar o Norusca. Subiu ano passado, aliás... né? Daqui a pouquinho eu falo porque o Guarani vem descendo lá do lado direito, bola com o Luiz Miguel, chega a marcação do Patrick em cima dele, ele faz a fita, o Luiz Miguel toca na frente com o João Vitor, tocou muito forte, vai só fazendo a proteção, Patrick, a bola saiu em tiro de meta para a equipe. Eu vi o Gandula aqui agora na nossa frente, Vagnão, esse daí, ó, ficou nervoso, deu um chute na propaganda. Vai quebrar a placa aí! Tava falando, né, de time que sobe. O Paraná, né? O Paraná fez uma festa no passado, lá o Paraná Clube subiu, fez aquela festa lá na Arena da Baixada ainda o jogo, já caiu de novo para a segunda. Parecia balão galinha. E o Noroeste não pode, né, vacilar não. Ele, o Velo Clube, que está numa situação aí também muito ruim, tenta sair jogando a equipe Oi? Água Santa. Inter de Limeira. Exato, exatamente. A equipe do Guarani tenta sair jogando, o Denis Júnior tenta fazer o domínio de cabeça, fica a bola com o goleirão Ayrton, sai jogando a equipe do Novo Horizontino, lado direito, campo defensivo com Dantas, Cristiane Teixeira, grande Cristiane Teixeira, um abração para você também, Cris, valeu demais, hein? Vai deixando o like aí, galerinha, dá essa força para nossa Rádio Grigo. A equipe do Guarani tenta fazer ligação direta, sobe de cabeça o Donato, a bola sobra, tenta fazer a matada ali, o Denis Júnior, a bola sobra com o Anderson Leite, vem a marcação do Oyama em cima dele, o Anderson Leite puxa para trás, faz o break, toca do ladinho com o Emerson vem descendo, devolve a bola com o Anderson Leite, a equipe do Guarani vem descendo, no carrinho, o Jean Emer tenta tirar, a bola sobra com o Denis Júnior, devolve a bola com o Anderson Leite, tá passando o Saralá lá do lado direito, leva na linha de fundo, quase que caiu, tenta fazer o cruzamento, a bola bate em cima do Wagninho, saiu, escanteio para a equipe do Guarani, primeiro escanteio do jogo aos 41 minutos do primeiro tempo, o Lemão. Para você ver o ataque de risos que está o jogo, nenhuma movimentação perigosa, Sarará quase caiu na própria língua, recuperou e cruzou a bola, bateu na zaga do Novo Horizontino pela lateral direita, saiu linha de fundo, vem lá Luiz Miguel na batida. Vai bater o Luiz Miguel, agora o Luiz Miguel foi caminhando com numa vontade de não chegar ali, que é estranho. O Guarani tá jogando em casa. Se ele ganhar a partida, ele vai deslanchar aí na liderança, né? Vai abrir bastante. Então, assim, não tô entendendo esse marasmo do time do Guarani
por exemplo, o Luiz Miguel agora. Tá ajeitando a bola para bater, o bandeirinha fala para colocar na marca certinho ali. Vai fazer a cobrança, de pé na canhota, vai colocar a bola para dentro, ele joga mais atrás, a bola com o Sarará. Sarará devolve a bola com o Luiz Miguel, agora sim, faz o cruzamento para dentro da grande área, saiu aí, então segura firme o goleirão do Novo Horizontino, sentiu o goleiro do Novo Horizontino, saiu mancando, após fazer a defesa, caiu agora o arqueiro do Novo Horizontino, o Zanqueta. Desperdiçou uma cobrança que era um perigo de gol nesse passinho para trás. A zaga do Novo Horizontino estava saindo, o jogador do Guarani ficando em impedimento, mas o goleiro Ayrton Michelon saiu, pegou a mortandela no ar e caiu no gramado, sentindo a panturrilha direita. Tá aí, tá recebendo atendimento ali? Não, tá recebendo não, tem que estar conversando, é o zagueirão com o goleiro ali, né? Enquanto isso, eu vou lendo as mensagens da galera que tá participando. Legal demais ter vocês participando conosco. O Ney Santana falando que tá difícil no Norusca, estamos em oração. Para pelo menos se manter, tá dizendo o Ney. Se for acender vela, pega de 7 dias. Aí a Fernanda sabe, grande Fernanda, que legal ter você conosco aqui. Guarani e Português estão deixando as coisas interessantes nesse grupo B, tá dizendo a Fernanda. Valeu demais, Fernanda. Partida reiniciada, vem descendo o Novo Horizontino, lado direito, campo defensivo, bola com Dantas, ele faz o lançamento lá na frente, nos pés do Anderson Leite, toca com o Denis Júnior, caiu, pediu falta, o árbitro dessa vez marcou. Falta do Dantas em cima do Denis Júnior, né, Zanqueta? Uma falta para cartão amarelo, o árbitro tá só na conversa, pedindo calma! Ele esqueceu o cartão no vestiário. É a segunda do Dantas já. É a segunda do Dantas, tá caído o Denis Júnior e ali o Emerson. É isso que eu falo, que falta um jogador experiente no Guarani. Esse jogo, esse aí era para chegar no árbitro e pressionar o árbitro. Todo mundo saiu de perto, aceitou numa boa lá. Então, o capitão do Guarani é o Anderson Leite. Nem chegou o Anderson Leite tá lá, tá se caminhando sentido a área, enquanto o Denis Júnior ainda está caído. Quem tá conversando com o árbitro ali é o Emerson. O Emerson tá conversando, o árbitro manda ele colocar a bola no chão, tá levantando o Denis Júnior nesse momento. Falta para o Guarani. Campo intermediário, lado esquerdo, vai fazer a cobrança, o Emerson. Vai colocar a bola lá para dentro da grande área. Agora o árbitro manda ele mais para trás. Aí o Emerson, ele coloca 2 centímetros. Ele mediu 33 centímetros. Não, o barato é que o Emerson colocou, 2 centímetros para trás e o Natan colocou 5 para frente. Aí ficou legal. Falta, vai autorizar, tá ali o Natan, tá ali o Emerson. Natan de perna direita, o Emerson de perna canhota. Vai o Emerson, passou, sobra a bola com o Natan. Ele vai virando a bola com o Matheus Sarará. Todo mundo esperando para dentro da grande área. Ele faz agora o cruzamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça o Rafael, tira a zaga do Novo Horizontino. A bola vai sobrando aqui atrás, bola com o Natan. Natan faz o domínio, ultrapassa a linha aqui de videogramado, vem deixando o Guarani, pede uma chance de colocar a bola lá dentro da grande área. Que enfiada de bola pro Emerson, tira o Rodrigo Soares. Sai jogando o Pablo Diego, mas agora tocou nos pés ali do Natan. O Rodrigo Soares não quis saber, dá um chutão na frente. O Titi pega a mão na bola, coloca em lateral para a equipe do Novo Horizontino, né, Zanqueta? Já bateu o Robson, então dá reversão, juizão. Se ele bateu errado, dá reversão. É. O juiz também quer aparecer mais que o jogador. O Robson, né, o atacante, ele veio, fez a cobrança, o árbitro manda voltar. Agora sim, bateu bola com o Rodrigo Soares, joga no círculo central com o Donato. O Donato vai virando 3 minutos. Vamos até 48, já passamos dos 45. Tá tudo igual, Luiz Zanqueta tá aqui, já que Raí está no banco, tira o Isaac e coloca o Raí para jogar. É destaque, Matheus Regis nem no banco novamente, o banco de reserva do Novo Horizontino, muito jogador de respeito. Tá dizendo o nosso Luizão, nosso parceiraço aqui da Rádio Grigo, a equipe do Novo Horizontino trabalhando no círculo central com o Luiz Oyama, mais atrás com o Dantas. Dantas para, pisa na bola, joga de novo no círculo central. Encontrei o Diógenes aqui. Com o Donato, daqui a pouquinho o Diógenes participa, ele faz o lançamento de cabeça, o Luiz Miguel. Tira a bola em lateral para a equipe do Novo Horizontino. Já bateu o Patrick, mais atrás com o Donato. 45, 46 minutinhos, vamos até 48, segundo o árbitro. A equipe do Novo Horizontino com o Jean Imer. Ele toca mais atrás com o Dantas. Dantas para, olha na frente, ameaça fazer o lançamento. Agora sim, fez o lançamento, estava buscando o Pablo Diego, a bola sobra com o Titi. Tá chegando o Robson ali. O Titi puxa, chuta a bola na frente, nos pés do Rodrigo Soares. Rodrigo Soares faz o lançamento de cabeça. O Fábio Matheus sozinho. Pegou mal na bola, a bola saiu do lado direito do Gabriel Mesquita. Mas vacilou a zaga do Guarani agora, hein, Zanqueta? Para não perder o costume de vacilar, o Titi deu um chute para frente, jogou a bola no pé do jogador Rodrigo Soares, que buscou
Pablo Diego cabeceando, a bola passou longe do gol, mas não pode dar essa bobeira, hein? Foi o Fábio Matheus que cabeceou ali, né, o Wagner Ferreira. E aí, não pode dar essas vaciladas não, hein? Foi justamente o Titi, né? Foi tentar tirar a bola de lá, deu no pé do jogador do Novo Horizontino, recolocou a bola na área aí de cabeça, de longe, né? Estava ali praticamente na linha de entrada da grande área, não levou grande perigo, mas foi um ataque aí do Novo Horizontino, uma falha não diria falha, né? Precipitação do Titi, garoto. Tá aí, lateral pro Guarani, lado direito, campo de ataque. No Campeonato Brasileiro só pode fazer aquecimento 6, né? 6 atletas por vez. No Campeonato Paulista pode todo mundo aquecer de uma vez só, né, Zanqueta? Positivo. Aí no Campeonato Brasileiro tem a zona mista. Isso. Aqui no Paulistão tem a zona morta. E lá vem descendo o Guarani, Natan faz o cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo, vai sobrando com o Rodrigo Soares, chega o Denis Júnior, rouba a bola, toca com o Isaac mais atrás com o Emerson, parte aqui para a linha de fundo, lá do canhoto, faz o cruzamento dentro da grande área, sobe o Denis Júnior, pega a mão na bola. Mas a jogada valeu. O Emerson fez o lançamento, o Denis Júnior subiu, pena que não pegou legal na bola, né, Zanqueta? Subiu de nuca, a bola bateu na nuca dele e passou sem perigo ao gol do jogador Ailton Michelon, quando aponta o centro do gramado agora o árbitro e acaba a peleja. Apita o árbitro. Como disse o Zanqueta, aponta o centro do gramado, põe final de primeiro tempo no Brinco de Ouro. 0 para o Guarani. 0 também para a equipe do Novo Horizontino. Lemão Zanqueta, algum detalhe aí que você queira colocar no ar da Grigo? A velocidade que o time do Guarani saiu do gramado, se tivesse radar ali naquele canto, pegaria todos os jogadores do Guarani recebendo multa. Tá aí, a equipe do Novo Horizontino vai caminhando tranquilamente para o vestiário, a equipe do Guarani todos já desceram para o vestiário. Wagner Ferreira, 0-0, um jogo que eu diria não muito agradável nesse primeiro tempo. A expectativa era de um jogo mais movimentado, né? Porque o Guarani procurando reabilitação, da mesma forma o Novo Horizontino, né? Que vem de 3 resultados negativos, procurando ganhar o jogo, porque também precisa para garantir classificação no seu grupo, no grupo C. E, no entanto, que nós vimos aqui foi um Novo Horizontino tímido, com praticamente uma jogada só, procurando o Vagninho lá pelo lado esquerdo, uma outra virada de jogo aqui pela direita, mas centralizando o jogo e procurando jogar ali pelo lado esquerdo, onde, teoricamente, o Guarani teria uma certa fragilidade no lateral direito, que é improvisado, no caso, o Sarará. No entanto, o Sarará até que não foi mal. Sim, no termo de marcação, ficou firme na dele, o Vagninho não conseguiu fazer nada de prático, mas também, em termos de ofensivo, de ataque, né, o Sarará ficou preso na dele ali. Quem mais desce como lateral é o Emerson. Desce por aqui, tem uma certa liberdade. E nessas bolas cruzadas foi que o Guarani criou alguma situação, onde o Denis Júnior sempre aparece com perigo. E me parece que, para mim, o destaque, né? Ninguém se destacou assim de uma maneira efetiva. Mas, para mim, o Denis Júnior, pelo seu esforço, porque vem buscar a bola, que a bola não chega, procura fazer o pivô de cabeça, chutou sem ângulo numa bola, essa última agora de cabeça para fora. Então, para mim, o destaque pelo lado do Guarani foi o Denis Júnior. Mas eu espero, e a torcida do Guarani espera também, que alguma mudança seja feita aí para o segundo tempo. Eu sugeriria o João Marcelo, que é um centroavante de ofício, e tira lá o nosso amigo Luiz Miguel, que não está bem no jogo, não. Tá aí, Wagner Ferreira, a gente vai fazer aquele intervalo da Grigo, mas não sai daí não, vai deixando o like, vai compartilhando a nossa transmissão. Só lembrando que tá tendo um outro jogo também, né, que começou às 19h30, lá no Limeirão, tá 2-0 para a equipe do Palmeiras. A gente vai fazer aquele intervalinho, rapidinho, a gente já volta com todo o resumo do que foi esse primeiro tempo de Guarani 0. 0 também para a equipe do Novo Horizontino. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede,
conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808 9991. Óticas Ferrari,
50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino, 925 e na Avenida Princesa do Oeste, 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Wagner Ferreira. Pois é, meus amigos da Web Rádio Gringo, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 0 para o Guarani, 0 para o Grêmio Novo Horizontino. Na verdade, a gente esperava muito desse jogo, muito mais do que apresentaram Guarani e Grêmio Novo Horizontino. O torcedor do Guarani esperava uma reedição daquele jogo contra o Água Santa, onde o time deitou e rolou, sobrou em campo, fez 4-0, poderia ter feito mais. E uma formação ofensiva colocada em campo pelo professor Maurício de Souza. Hoje, no entanto, por algum motivo, contusão ou cartão, ele foi obrigado a mexer no time. Por exemplo, ele não tem o lateral direito, o Justen, e improvisou Sarará ali pelo lado direito. Funcionou? Comprometeu? Não comprometeu. Até o Novo Horizontino, sabendo disso, colocou o Vagninho em cima dele lá e quase todo mundo jogando bola no Vagninho para tentar passar pelo Sarará. No entanto, ele não pipocou, não. Neutralizou o Vagninho, que teve que muitas vezes dominar a bola e fazer o recuo de bola, porque não teve nem espaço para cruzar. Então, essa aí teve um detalhe, né? O Sarará, na marcação, perfeito, mas não passou do meio campo. Quer dizer, agora ali perdeu uma força ofensiva pelo lado direito, justamente por isso. O Vagninho não deixa o Sarará descer. O miolo de zaga do Guarani é aquilo mesmo, né? O Rafael Rodrigues, o Titi hoje voltando a ser o quarto zagueiro, porque o titular está suspenso. Ele só teve uma falha, o Titi, numa bola que ele tentou tirar, deu no pé do jogador do Novo Horizontino, houve um cruzamento de cabeça, quase, houve aí uma surpresa para o goleiro Gabriel Mesquita, mas não aconteceu nada. E o Emerson, que é o lateral mais fogoso, né? O que mais desce, que mais apoia e que tenta fazer alguns cruzamentos, realmente fez. Então não está mal não o Emerson no jogo. O Natan já esteve em jornadas melhores, hoje não está conseguindo muita coisa não, mas é um jogador firme ali no meio campo. O Anderson Leite, perfeitamente substituível, né? Poderia até dar sua vaga aí para um jogador mais ofensivo, porque o Guarani precisa realmente de jogadores que armem esse jogo para os atacantes. O Anderson Leite não foi isso, muito menos o Isaac. O Isaac apareceu como um elemento de surpresa ali no meio da zaga do Novo Horizontino, mas foi por acaso. E no domínio de bola permitiu que o goleiro chegasse primeiro. E no ataque o Luiz Miguel muito discreto, pega bastante na bola, mas pouco produz ali pelo lado direito. Seria interessante se o Guarani tivesse o Matheus Regis, mas não tem, não está nem no banco. É uma situação complicada essa do Matheus Regis. Uma hora joga, outra hora não joga, foi pro derby nem entrar. Foi relacionado pro derby, estava no banco, não foi utilizado. E hoje nem no banco tá o Matheus Regis. Então, é possível que o treinador do Guarani mexa por aquele setor também. Vai mexer de baseada, hein? Realmente, quero ver se a inteligência dele, o que ele vai fazer. O João Vitor, muito discreto ali no meio, e o Denis Júnior é o mais esperto na atacante do Guarani. Ele tem na marcação, nada mais, nada menos do que o Rafael Donato e esse Dantas. São dois guarda-roupas, hein? Realmente complicado, né, para o centroavante do Guarani. Mesmo assim, foi o que mais se destacou.
mas muito pouco ainda, pelo que o Guarani precisa para conseguir chegar ao resultado positivo, jogando dentro de casa, com apoio do seu torcedor, a chuva parou. Então o Guarani tem tudo para uma mexida aí, melhorar o seu rendimento no segundo tempo. Com relação ao time do Novo Horizontino, muito discreto também o time, se limitou a defender num sistema 3-5-2, explorando muito o lado esquerdo com o Vagninho, mas pouco rendeu. Pelo lado direito, algumas descidas até do lateral direito, o Rodrigo Soares. E a rigor mesmo, chutes a gol, pouca coisa aconteceu. O Novo Horizontino teve duas chances, uma com o Rodrigo Soares de primeira, a bola passou raspando o gol do Gabriel Mesquita, e a 46, aquela bola que o Titi tirou mal, uma bola recolocada na área, um cabeceio por cima do gol. O Guarani teve algumas chances com o Denis Júnior, com o Emerson, né? Fez um lançamento para o Denis de cabeça por cima, mas muito pouco em relação àquilo que se esperava desse clássico do futebol interior entre o Guarani e o Novo Horizontino, que vai começar agora com o seu segundo tempo, na narração do Anderson Grigoletto, aqui pela Web Rádio Grigo. Tá aí. Esse Wagner Ferreira, todo o resumo do primeiro tempo. E o Lemão Zanqueta daqui a pouco vem com todas as alterações que aconteceu. Vou anotando aqui, já te chamo. Tá, joia. Porque foram várias, hein? Foram várias alterações. Eu vi 3 no Novo Horizontino, 2 na equipe do Guarani. Vai apitar o árbitro, vai começar o segundo tempo. Bola com o Guarani. Tá ali o Denis Júnior, apita o árbitro. Começa o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. Nona rodada do Campeonato Brasileiro da série do Campeonato Brasileiro, não, Campeonato Paulista, narrador. Tá 0 pro Novo Horizontino, 0 pro Guarani. Você vai curtir conosco. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo. Anderson Grigoletto, a voz da emoção. E espero que não falte emoção nesse segundo tempo. Substituição no Guarani. Peraí, só um minutinho, Zanqueta, que você já passa aqui, só deixa aí. Pronto, vamos lá. Substituição na equipe do Guarani, bora. Sai número 11, Isaac, entra número 19, João Marcelo. Sai número 7, Luiz Miguel, entra 18, Caio Melo. 18, Caio Melo. Tá, João Marcelo e o Caio Melo. Tá joia. Tá aí, então. Daqui a pouco o Wagner Ferreira já vai analisar. Na equipe do Novo Horizontino, você tem aí as alterações? Já vou te passar. Beleza. E aí, Wagner Ferreira, essas duas alterações da equipe do Guarani. Bem, ele tira um meio-campista, coloca outro. Coloca o Caio Melo no lugar do Isaac. E coloca o João Marcelo no lugar do Luiz Miguel. Quer dizer, ele tira um meio-campista e coloca outro. E tira um atacante e coloca outro. Mas é aquilo que a gente esperava. Tinha que mexer o doce. E ele mexeu. E não está errado, não. Vamos torcer para que tudo corra bem aí para o lado do Guarani e que o Maurício de Souza seja feliz nas escolhas que fez. Tá aí, tá falando. Tô vendo aí as alterações da equipe do Novo Horizontino. O Lemão já vai trazer pra gente. Tem lateral para a equipe do Novo Horizontino. Sai jogando lá na frente, tentou buscar o Robson. Sobra com o Jean-Ime, ele vira lá da direita para canhota. Quem tá na bola é o 88 do Novo Horizontino, que caiu. O juiz marcou falta. Falta em cima do Patrick Bray, é isso mesmo? Positivo, chegou afoito o João Marcelo. E vamos lá para as substituições no Novo Horizontino. Manda, por gentileza. Saiu o número 2, Rodrigo Soares, entrou o número 10, Matheus Friso. Saiu o número 47, Fábio Matheus, entrou o Marlon, 38. Saiu o número 6, Luiz Oyama, entrou o Patrick Blay, 88. É ele que já sofreu a falta, é falta perigosíssima aqui na meia esquerda pro Novo Horizontino bater. Tá ali o Matheus Friso, tá ali o Marlon, tá ali o Robson. Pode levar perigo para a meta do goleirão Gabriel Mesquita, hein, ô Zanqueta? Tem uma conferência de jogadores ali falando assim, se eu bater por cima, você bate por baixo. E esse negócio de bater não é comigo não, hein? Tá ali. Bom, tô vendo... Bom, enquanto isso, tá bom, não vai dar tempo, Vagnão, de você analisar essas alterações. 2. Tá aí o placar. O 11, Isaac, o João, ele pegou a nossa informação, né? Ele tá ouvindo a rádio. Exatamente. Ficou ali para fazer a cobrança o Matheus Friso. Vai colocar a bola na área ou vai bater direto? Tem 2 homens na barreira da equipe do Guarani. 3 minutinhos e meio desse segundo tempo. É falta perigosíssima para a equipe do Novo Horizontino.
Autoriza, de perna canhota, o Matheus Friso faz o levantamento para dentro da grande área, toca de cabeça. O Dantas, a bola foi para fora em tiro de meta para a equipe do Guarani, Zanqueta. Na verdade, foi o Patrick, o quarto zagueiro do Novo Horizontino, que subiu no meio da zaga, cabeceou, a bola passou por cima de Gabriel Mesquita sem perigo. E lá no Jardim Interlagos está todo mundo ouvindo a Rádio Gringo, a rádio que mais cresce no Brasil. A Maura lá, direto de Portugal, a Chalaine e o Lucas Pietro. Tá aí, legal demais. Um abração para toda essa galera lá do Interlagos, a equipe Novo Horizontino com o Robson. Robson tentou fazer enfiada de bola para o Matheus Friso, a bola ficou com o Gabriel Mesquita. Wagner Ferreira e as alterações das duas equipes. No lugar do Fábio, quem entrou no Novo Horizontino? Entrou Marlon, número 18. Muito bem, no Guarani, o João Marcelo entrando... 18 ou 28? Bem, no time do Grêmio Novo Horizontino, então, alterações praticamente lógica, né? Ele tirou o Rodrigo Soares, que é um lateral, e colocou Patrick Bray, que também é lateral esquerdo de ofício. E colocou o Matheus Friso para jogar no meio. Ele é um meio armador, esse Matheus Friso, todo mundo se lembra dele da Tombense, do Tombense, como queiram. Um bom jogador esse Matheus Friso, é organizador de jogadas. Então, o Novo Horizontino parece que vem bem mais organizado para o segundo tempo. Número 28. 28, Marlon. Valeu, eu tinha marcado 18 aqui. A bola vai saindo, não deixou sair o Matheus Sarará, não. Bate lá na frente, tá buscando o João Marcelo. Ele faz o domínio lá do direito, adiantou demais, a bola saiu, mas desviou. No jogador do Novo Horizontino, é lateral para a equipe do Guarani. Não, fez um pimbolim na perna, bateu na perna direita, voltou para a perna esquerda, a bola saiu, lateral bem marcado para o Guarani. Tá chegando numa velocidade, Matheus Sarará. Enquanto o Matheus Sarará vai chegando lá, eu mando um abração para o Jorge Luiz Cuelbas. Boa noite, Anderson, equipe, bora, Bugre. Olha o Matonzinho aqui também com a gente, valeu, Matonzinho, Carlos Eduardo Matonzinho. A equipe do Guarani, opa! Bateu na mão! O Denis Júnior pediu pênalti, toda a equipe do Guarani levanta o braço, a bola segue, sobra a bola com o Natan, toca do ladinho a bola com o jogador que é o Anderson Leite toca com o João Vitor. João Vitor parou, na realidade, quem estava na bola, né? Agora sim, é o João Vitor. João Vitor toca, a equipe do Guarani tenta fazer o cruzamento para dentro da grande área, bate no jogador, o João Imer. Vai sobrando com o Emerson, recua com o Titi. E aí, Zanqueta, achou que a bola bateu no braço ou não? Bateu no braço direito do jogador do Novo Horizontino, um pouco aberto. Vamos ver se o VAR vai chamar. A gente vai ver se vai chamar mesmo. Lançamento feito do Titi, tá buscando o João Marcelo aqui do lado direito, a bola escapou. Agora sim, vamos ver se o árbitro vai colocar. Tô olhando pro árbitro. Olha lá, mandou esperar. Não, mandou continuar. Wagner Ferreira, e aí? Um lance rápido dentro da grande área do Novo Horizontino, né? Campo de ataque do Guarani. Todo mundo reclamou pênalti, né? Jogadores do Guarani, a torcida, né? Naquela euforia e tal. Vamos marcar o pênalti? Nada disso. O árbitro nem pro VAR foi, nem o VAR chamou e jogo que segue. A bola vai chegando. Gabriel Mesquita segura firme. Tá aí o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, já falei, um abração, viu, Matozinho? E a nossa audiência tá internacional também, tá pegando lá em Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Bom demais. Lá em Santa Bárbara tá lá o Gabriel Pinto, auxiliar da Perilo, e o pessoal da Perilo também tá escutando, o Wagner e seu filho Pietro, ligadinho na rádio que mais cresce no Brasil. Um abraço para toda essa galera que tá curtindo a transmissão, vai deixando o like, vai... compartilhando a nossa transmissão. Lateral para o Guarani, bateu o Matheus Sarará, tá buscando lá na frente, opa, foi falta em cima do Anderson Leite, do Patrick, falta do lado direito, já campo de ataque, é falta para o Guarani fazer a cobrança, tá autorizado já, Matheus Sarará olha, espera a chegada de alguém, joga lá atrás com o Rafael, a torcida tá brava, hein? Rafael pega, devolve a bola com o Matheus Sarará, vem a marcação do Pablo Diego em cima dele, ele toca mais na frente com o Anderson Leite, devolve a bola com o Sarará, vai sobrando com o Caio Melo. Caio Melo faz o domínio, joga com o João Vitor, vai virando lá para canhotinha. Tem o Emerson, já recebeu, o Emerson partiu, o João Vitor, ele prefere segurar o Emerson, recua a bola com o Caio Melo, mais atrás ainda com o Titi. Titi devolve a bola com o Caio Melo, vai a equipe do Guarani, tenta chegar no campo de ataque, a equipe do Novo Horizontino vai se fechando inteirinho no círculo central. Rafael tenta fazer o lançamento, sobe de cabeça. Era o Vagninho, tentou fazer o domínio, a bola vai saindo em lateral para a equipe do Guarani. O cabelo atrapalhou ele colocou a bola para a linha de fundo. Jorge Luiz Cuevas está dizendo que ele está acompanhando a nossa transmissão e o outro Verdão que está jogando lá em Limeira. Tá 2-0 para o Palmeiras. Grande Salvione, um abração para você também, Cristiano Salvione. Beto Bassan está conosco também, grande Beto. Valeu demais, hein? Lembrando que
para o Day Use lá no Concorde é R$50. Se falar lá que ouviu na Rádio Grigo, R$40, você passa um dia lá no melhor clube de campo de Campinas. Lateral para a equipe do Novo Horizontino. Lá eu conheço e aprovo. É bom demais, né? Bom demais mesmo. Jadir Padovan tá aqui conosco também, tá desejando uma ótima transmissão. Legal demais essa galera que tá conosco. A equipe do Novo Horizontino tenta chegar, a bola com o Robson, tocou errado. A bola sobra com o João Marcelo. Toca a bola com o Caio Melo, tentou devolver, a bola bateu, opa! Vai sair o primeiro amarelinho do jogo, Zanqueta. Número 4, Patrick. Agora é uma pressão do time do Guarani, querendo cartão vermelho, mas não era para vermelho porque tinha o defensor atrás dele ainda. Tá aí, o primeiro cartão do jogo aos 9 minutinhos do segundo tempo. Patrick, número 4 do Novo Horizontino. É falta pro Guarani, tá longe. Tá dali da intermediária, frontal, a meta do goleirão Ayrton. Aliás, ô Wagner, é impressão minha ou é baixinho o goleiro Ayrton? Baixinho entre aspas, né? Eu digo para o goleiro. Para goleiro, meu tamanho. Posso até verificar a altura dele. Eu sei que o Gabriel Mesquita tem 1,90 e pouco, quase 2. O Gabriel é mais comprido que o feriado prolongado, né? Ali, o árbitro tá empurrando o Anderson Leite. O Caio Melo tá na bola. Vai fazer levando. Ele chamou ali o Anderson Leite. Tá chamando mais alguém ali. Quem que é? O que tá acontecendo ali? O senhor João Vitor Gobi. Tá tirando pitoco. Ele tá conversando com o Anderson Leite. Tá conversando também com o jogador do Novo Horizontino que não dá para enxergar porque o árbitro tá na frente. Era o Robson. É o Robson, número 11. Agora sim, já trocou ideia, já conversou. Já deixou tudo acertadinho, vai autorizar a cobrança. Caio Melo na bola, vai fazer o levantamento para dentro da grande área. O jogador do Guarani. E o árbitro tá ali. O Denis Júnior tá batendo boca ali com Dantas e com o Rafael Donato. Agora sim, Caio Melo de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, tira o Donato. A bola vai saindo em lateral para a equipe do Guarani, lado canhoto. Campo de ataque, o Emerson já pegou a bola, esperou a passada ali do João Vitor, recebeu o João Vitor, chegou na linha de fundo, faz o break, recua a bola com o Emerson, faz o cruzamento para dentro da grande área, o Denis Júnior toca de cabeça, sobra a bola com o João Marcelo, lado direito, invadiu a grande área, vai levar na linha de fundo, chega o Patrick Bray, sai jogando na moral com o Pablo Diego, devolve a bola com o Patrick Bray, chegou a marcação do jogador do Guarani ali, ele toca de calcanhar, que jogada bonita do Robson, o Matheus Friso devolve a bola para o Robson, lá do canhoto, campo de ataque, vem descendo a equipe do Novo Horizontino, tentou fazer a inversão nos pés do Emerson, sai jogando com o João Vitor, pode armar um contra-ataque bacana a equipe do Guarani, vem descendo pelo lado canhoto, o João Vitor chega na marcação, ele toca a bola, deixou ali o Denis Júnior deixou para o Anderson Leite, o Anderson Leite deixou a bola para o Denis Júnior, o zagueirão da equipe do Novo Horizontino, não quis saber de brincadeira, na indecisão colocou a bola para a lateral, né, o Zanqueta? Ficou brincando de mamãe da rua, pega ou não pega, e a bola sobrando, dando sopa. O jogador do Novo Horizontino só teve o trabalho de jogar para a lateral. Tá aí, vem descendo a equipe do Guarani, mandar um abraço para essa galera, tá legal demais vocês participando conosco hoje, hein? O Cristiano Salvione tá dizendo que tá lá em Sumaré, o Benedito Carvalho, Internacional, Nova Colômbia assistindo, olha aí, Nova Colômbia, grande Benedito Colombo. O Lemos Matosinho tá falando made in Itatiba também. Tá aí, todo mundo internacional, como o Zanqueta disse. A equipe do Novo Horizontino recupera a posse de bola. O Jean Imer, ele vira aqui pro lado canhoto, vem chegando. O Patrick Bey chega na marcação. O Matheus Sarará leva melhor o Matheus Sarará. Recua com o Gabriel Mesquita. Chega o Robson para fazer a pressão. Gabriel Mesquita já chuta. Achou legal o Anderson Leite no círculo central. Tentou fazer o toque para o Denis Júnior, o Donato estava esperto na jogada, a equipe do Novo Horizontino vem descendo com o Mateuzinho, joga com o Matheus Friso, devolve a bola com o Mateuzinho recua a bola, espera a chegada do Jaime, toca a bola com o Matheus, Friso perdeu a bola, sai jogando o Guarani, bola com o João Vitor, sai jogando ali com o Caio Melo, caiu no chão, Mateuzinho, Caio Melo, levou melhor, o Mateuzinho caiu no chão, rapaz do céu. Strike. É um strike, a bola sobrando, com o Caio Melo, faz um toque pro João Marcelo, chega Patrick, na cobertura, sai jogando na moral, o zagueirão da equipe do Novo Horizontino. Vem descendo, o Novo Horizontino ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem o João Marcelo na marcação, fez a falta em cima do Patrick, né, ô Zanqueta? Muita confusão naquela lateral direita do ataque Novo Horizontino, qualquer chute de Saci era voadora, por pouco não acertou ninguém, tá lá Maurício Souza reclamando, o Cascão tá reclamando! O João Marcelo veio louco para fazer a falta no Patrick Bray. E fez, mas deveria ter feito lá atrás, não, né? Esperou demais, né? Esperou avançar demais. Agora
O árbitro está esperando o quê? Não, tá voltando. Dava a impressão que ele ia caminhar até o banco do Guarani. O Benedito Colombo é lá de Nova Colômbia, torcedor do Novo Horizontino. Vai, Novo Horizontino, tá dizendo o Benedito. Que legal, hein? O juizão tá que nem livro de matemática, só tem problema. Só tem problema. Ele tá aguardando alguma coisa. Vamos ver o que é. Deve estar alguma conversa no VAR. No VAR hoje é o Adriano de Assis Miranda. E o árbitro João Vitor Gobi tá aguardando alguma coisa ali. Ele tá apontando. Pode bater, ele vai falar, pode bater. Pode bater. Agora sim, ele está colocando quem vai fazer a cobrança da equipe do Novo Horizontino. É o próprio Patrick. Autorizou. Esperou. 3 minutos, ficou pronto o miojo, liberou o jogo. Tá liberado. Sai jogando no setor defensivo, bola com o Donato, vai virando lá para a direitinha com o jogador que é o Dantas. Ele tentou fazer o toque para o Wagninho, a bola saiu, é lateral para o Guarani. Já bateu. Tem pressa a equipe do Guarani, chegou ali na marcação o Jean Imer, ele fez a falta em cima do Caio Melo, falta para a equipe do Guarani. O jogo voltou de segundo tempo bem faltoso, bem disputado, o juiz que se vire. Ô, Zanqueta, o Benedito Colombo está perguntando, você conhece Nova Colômbia? A única Colômbia que eu conheço é Colômbia Pascoal. E aí, Wagner Ferreira, conhece Nova Colômbia? Não, mas se tiver um churrasquinho e quiser convidar a gente para conhecer, será um prazer. Eu não conheço, mas diz que na rodoviária lá tem uma coxinha, é daqui. Tá aí. Deve ser próximo lá de Novo Horizonte, né, o Benedito? Legal. Lateral para a equipe do Novo Horizontino, lado direito, vai caminhando o Wagninho para fazer a cobrança. O Cristiano Salviani está dizendo que, segundo o menino Ney, a culpa é da bola, que é redonda. E o Neymar reclamou da bola mesmo. Já bateu a cobrança ali, e é estranho, a mesma bola que ele reclamou, o Yuri Alberto marcou 2 gols. Pois é. Saiu, é lateral para a equipe Novo. A bola não sai dali, ó. Da lateral, lado direito. Wagninho, bate para frente agora. Bate no peito, o Robson coloca no chão. Vem descendo a equipe Novo Horizontino. Pablo Diego, a marcação do Emerson em cima dele. O Bandeirinha tá dando lateral para a equipe do Novo Horizontino, né, Alemão? O jogo tá mais feio que dançar com a irmã no baile de formatura. Pelas barbas, o periquito com cãibra, hein? É lateral para a equipe do Novo Horizontino. Campo de ataque, lado direito, tá ali o Wagninho. Agora o árbitro vai conversar com os suplentes do Guarani. Gosta de uma conversa também, hein? Eles estão combinando de sair após o jogo. Rapaz do céu. Vamos comer frango frito! Tá aí. Bateu agora. Tenta sair jogando. Chega o João Vitor na marcação. A bola saiu lateral para a equipe do Guarani. O Cristiano Salvioni tá lembrando uma coisa, que hoje é dia mundial do rádio. Exatamente, ele está dizendo que até o rádio tem mundial. O que ele quis dizer com isso? Do aparelho rádio, né? Não do... Sim. E para você ver como que são, até, não é que só o rádio tem mundial. A Airfly que nós anunciamos aqui é da Mundial. Exatamente, Airfry lá na Eletrolar, a partir de R$250. É só chegar na Eletrolar, número 272. E se falar que escutou a Rádio Grigo, tem desconto, sai por R$249,90. A equipe Novo Horizontino trabalhando ali no setor defensivo, bola com Rafael Donato, a marcação em cima dele é do Anderson Leite, vai levando o Donato aos trancos e barrancos, saiu jogando, faz o lançamento na frente para ninguém. O Gabriel Mesquita sai da área, toca com o Caio Melo, vem a marcação do Marlon em cima dele, ele já joga com o Matheus Sarará. Matheus Sarará jogou, a bola bateu em cima do Patrick Bey, vai sobrando com o Robson. A equipe do Novo Horizontino vem descendo agora no campo de ataque. O Robson faz a finta em cima do Anderson Leite, toca do lado com o Matheus Friso, bateu de fora da área, espalmou nos pés do Patrick Bey, a bola passa, vai sobrando com o Wagninho dentro da grande área, pode chegar o Novo Horizontino, bateu em cima do Emerson. Escanteio para a equipe do Novo Horizontino, que por pouco, muito pouco, não chega ao seu gol, Zanqueta. Um gol mais perdido do jogo até agora, numa bola bem trabalhada pela lateral esquerda do ataque Novo Horizontino, um chute, Gabriel Mesquita espalmou para frente, o jogador Robson cruzou, a bola passou entre as pernas de Dantas, que nada pôde fazer, e a bola saiu para a linha de fundo, sorte do Guarani. É o segundo escanteio do jogo, primeiro do Novo Horizontino. Tá lá o Matheus Friso, de perna canhota, faz o levantamento, bateu fechado, sobe de cabeça. O Emerson coloca agora, é mais um escanteio do Novo Horizontino, no mesmo lugarzinho, lá, lado direito, campo de ataque. O Matheus Friso fica orientando a galera, vem bola na área de novo do Gabriel Mesquita. Jogados 18 minutinhos, quase 18 e meio.
O Novo Horizontino tem um escanteio, vem Matheus Friso, perna canhota, bate fechado de novo, subiu de cabeça, bola bate no travessão! Na cabeçada do Mateuzinho, sobrou a bola para o Patrick Bey, chega na marcação, João Marcelo, Patrick Bey pede a bola pro jogador ali do Guarani, vem descendo a equipe do Guarani, João Marcelo recua, com o Caio Melo mais atrás ainda, com o Matheus Sarará, ih, quase perdeu a bola, sai jogando o Matheus Sarará na aventura, hein, tá abusando o número 2 do Guarani, chega a marcação do Robson, ele sai jogando e a torcida fica louca com o Matheus Sarará, faz o lançamento lá na frente, vai chegando o Marlon, recua com a Ayrton, sai jogando na moral, aqui do lado do canhoto, campo defensivo, a torcida tá brava, hein, seu fanfarrão, Sarará! A torcida tá gritando aqui, ó. Tô escutando, e daqui a pouquinho a gente ia falar com o Diógenes tá por aí ainda? Sim! Daqui a pouco você fala que o Patrick Bey se enroscou, a bola sobra com o Caio Melo, joga na frente, era pro Anderson Leite, a bola bateu em cima do Patrick Bey, saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Estamos chegando a quase 20 minutinhos desse segundo tempo. Ninguém mexeu no placar ainda. Wagner Ferreira. O jogo melhorou no segundo tempo, né? Pelo menos o Novo Horizontino tá dando o ar da graça. Já chegou por 2 vezes. O Guarani chegou uma. Mas já fizeram em 17, 18 minutos o que não fizeram no primeiro tempo. E agora o árbitro marca a falta. Oi, manda, Diógenes. Fala, Diógenes. Oi, meu amigo. Meu nome é Diógenes, acompanho. Esse jogo aí tá mais fraco que mordida de formiga banguela. Que jogo feio. Vai dormir, Diógenes! Tá aí. A equipe Novo Horizontino vem descendo. Olha aí, saiu o Gabriel Mesquita. Matheus Friso adiantou demais. Fica a bola com o Matheus Sarará. Joga do ladinho com o Caio Melo. Caio Melo ameaça fazer o lançamento. Joga com o João Marcelo. Campo defensivo. Lado direito. Toca com o Matheus Sarará. Matheus Sarará. Que toque de bola com o Anderson Leite. Agora o Patrick Bey dá uma entrada feia no João Marcelo. E vai amarelar o Patrick Bey, correto, Zanqueta? Deu uma tesoura. Acertou o João Marcelo na perna direita, na perna esquerda. Acima do joelho, abraço do joelho. Ele deitou na grama. E a grama falou para ele assim: pode cair que eu te recebo, assinado o chão. Tá aí, tá caído, parece sentir bastante o João Marcelo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Vai levantar e... Vai levantar. Siga lá, Mortandela. Valorizou. Ninguém atendeu, o departamento médico não foi chamado, ele simplesmente sarou e já tá de pé e a bola volta a rolar aqui no gramado do Brinco de Ouro. Bola com o Matheus Sarará, ameaçou, volta. Do círculo central ali, da linha que divide o gramado, ele voltou pro Gabriel Mesquita. A torcida fica louca. Tá brava a torcida do Guarani. Lançamento feito lá do lado canhoto. Bola com o João Vitor, recua com o Emerson. O Emerson toca com o Natan. No círculo central com o Caio Melo. Vem a marcação do Melo. Caio Melo tocou muito forte. A bola saiu, é lateral para a equipe do Novo Horizontino. Caio Melo entrou mal no jogo. Entrou mal, né? Entrou mal mesmo. E ela tá confabulando lá o Maurício Souza com seus assessores. Vai vir. Vai chamar lá, vai chamar. Vai mexer deve mais vir aí o vez. Raí deve chegar aí, né? Vamos ver aqui quem vai chegar. Mais um lateral para a equipe do Novo Horizontino. Agora que caiu sozinho o jogador do Novo Horizontino. Na nossa frente aqui tá caído. É o Robson. Tá sentindo a perna direita? Já se levantou, sai mancando. Lateral para o Novo Horizontino, lado canhoto, campo de ataque, Patrick Bey, recua a bola com o Patrick joga no círculo central, bola com o Rafael Donato, vem a marcação do Denis Júnior, ele vira lá para o lado direito, lá no banco do Guarani. Que lançamento, hein, Donato? Horrível. O Benedito Colombo está dizendo que a Colômbia lá, deixa eu ver o nome direitinho, Nova Colômbia, né? Nova Colômbia, do lado, divisa com Marília, ao lado do Rio do Peixe. Eita, conheço bem aí. Conhece? Vem descendo o Guarani, João Marcelo evita a saída, lado direito, toca na frente com o Matheus Sarará, vai chegando na linha de fundo, a marcação do Pablo Diego em cima dele, ele faz o break, vai levando um pouco mais atrás, recua com o Caio Melo faz o domínio de perna direita, levanta para dentro da grande área, era para o João Vitor, a bola passa por todo mundo, vai sobrando com o Vagninho. Lá do lado direito, ele esperou a bola sair, lateral para a equipe do Novo Horizontino. Opa, será que vai pintar uma amarelinha ali para o João Vitor?
Não, o árbitro vai lá, dá uma bronca. Pede desculpa! É mais ou menos isso mesmo. Vem aí substituição, hein? Vamos ver quem que vai entrar na equipe do Guarani. Vamos ver aqui, eu não consigo... Daqui não dá para enxergar por enquanto quem vem. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Tá ali, por enquanto não entrou ainda o jogador, é bola lateral, vai fazer a cobrança. O jogador é um fanfarrão também, ele fica 6 horas aquecendo. Quando ele vai entrar, ele pede água para tomar. E agora o lançamento, lá vem descendo a equipe do Novo Horizontino, fez o cruzamento, a bola bate no Emerson, evita a saída, não vetou não. Lateral. Evitou sim, é lateral. Já bateu a lateral, a bola com o Matheus Friso, lá do lado direito, toca, a equipe do Novo Horizontino com o Jean-Ime, fez o cruzamento, tira, Rafael, volta com o Jean-Ime, toca com o Matheus Friso, tem o Marlon do lado, ele faz o cruzamento na área, tá invertendo com o Patrick Bey, fez o domínio, tentou fazer o cruzamento, bate no Matheus Sarará e sai. Em escanteio para a equipe do Novo Horizontino, terceiro escanteio do Novo Horizontino nesse segundo tempo, irmão Zanqueta. Uma movimentação da direita para a esquerda, tentou o ataque, Novo Horizontino desviou na zaga bugrina, Matheus Friso na cobrança, lá vem mais chuveirinho na área do Guarani. Salvione está dizendo, como diria Carlito Teves, la culpa de la pelota. Exatamente. Qual a pergunta? A própria. Matheus Friso, perna canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe o Emerson, tira de cabeça, a bola sobra com o Marlon, bateu de fora da área, desviou, inacreditável, Gabriel Mesquita! 2 vezes, 2 defesaças. A primeira ele rebateu nos pés do jogador ali do Patrick, a bola voltou, Patrick chutou a queima-roupa. Mais uma defesaça simplesmente sensacional do arqueiro do Guarani, Zanqueta. Essa aí é o gol do goleiro. O torcedor deve sair do estádio, pegar o ingresso, comprar outro e voltar ao estádio. Que defesa fantástica, sensacional, supimpa do goleiro do Guarani. Wagner Ferreira, 2 defesaças seguidas do Gabriel Mesquita, 25 minutinhos, continua 0-0. O torcedor do Guarani viu a viola em caco agora, né? 2 chances o Novo Horizontino teve, mas cara a cara, queima-roupa. E o Gabriel Mesquita superou, hein? Se superou nesse lance aí, é como o Lemão disse, né? Defesa de gol. Evitou o gol do Novo Horizontino, é como se marcasse um gol pro Guarani. E alteração, Lemão? Sai número 2, Matheus Sarará! Entra 22, Ian. 6 por meia dúzia. Ou 2 por 2. Poderia ter começado o jogo desse jeito, né? Ele queima a substituição desnecessária. Claro. Tá aí, então, trocou, entrou o Ian no lugar do Matheus Sarará, né? O número 22, o Ian, tá no jogo. É como você acabou de dizer, né? Ele poderia já ter entrado com essa armação, né? Deixar o Matheus Sarará na dele, né, Wagner? Se não tivesse nenhum jogador da posição, né, vá lá. Mas, pô, tem o garoto aí de ofício na lateral direita, improvisou com o Sarará, que não estava bem no jogo. Agora entrega o ouro pro bandido aqui há poucos minutos atrás. A equipe do Guarani se defende com o Titi, toca de cabeça, sobra ali com o Wagninho, toca de cabeça, o Natan toca nos pés ali, não, a bola vai com o jogador do Guarani, que era o Caio Melo, caiu, tira, de qualquer maneira o Donato faz o lançamento, vai chegando o Ian, recua com o Gabriel Mesquita, mas o árbitro estava marcando já impedimento, auxiliar número 1. Subir lá bandeira. O Evandro de Melo Lima marcou impedimento. O Mário Júnior, grande, o Mário tá conosco aqui, boa noite a todos, cheguei agora, grande transmissão, abração, o Marião tá sempre conosco, a Fernanda Sávio tá falando muito bom ouvir a torcida, dá pra ver certinho o clima do jogo, tá aí, grande Fernanda, Timão, tá aqui conosco também, Guarani precisa ganhar esse jogo, o Bragantino tem 2 jogos seguidos em casa, tá aí o Timão, que legal, hein, toda essa galera participando conosco da Jornada Esportiva da Grigo, vai deixando o like aí, galera, vai deixando o like, vai compartilhando também com seus amigos, vai fazendo a nossa jornada esportiva ficar mais conhecida. Bom demais, hein? A equipe do Guarani tenta sair jogando, tira de cabeça o Dantas, a bola sobra nos pés do jogador ali com o Patrick. Bola lançada com o Denis Júnior, sai, Ayrton! Com os pés, a bola sobra agora, o Rafael não achou nada, subiu de cabeça, agora a bola vai sobrando com o Marlon, não. Chegou primeiro na bola, o Anderson Leite fez a falta.
Anderson Leite em cima do Marlon, tá caído o jogador da equipe do Novo Horizontino, Alemão. Dele uma porrada, caiu o jogador Marlon, derrubou o copo de leite do jogador do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272. Telefone 3231-3299. Vem descendo a equipe do Novo Horizontino. Lançamento feito aqui pro Patrick Brey. Ele tentou fazer o toque pro Pablo Diego, mas já estava de novo. Subiu a bandeira. Mais um impedimento da equipe do Novo Horizontino. Acertou o árbitro, estava na banheira, estava lá tomando banho de lua. A torcida fica brava, né, Wagner Ferreira? Por esse protocolo, né? Eles demoram muito para levantar a bandeira. Depois que o lance já passou, aí vem a marcação do impedimento. Ô, bandeira! Se for levantar mais rápido, levanta dela, pô! Agora, a verdade é que o Novo Horizontino cresceu um pouco no jogo em relação ao primeiro tempo, com a entrada desse Matheus Friso aí. Veja que a bola passa pelo pé dele, todas as jogadas ofensivas do Novo Horizontino. Toma cuidado com o loirinho aí. Exatamente, tenta sair jogando o Guarani, Jean Imer toca de cabeça, a bola vai sobrando aqui com o Ian, só acompanha a bola sai lateral para a equipe do Guarani. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 30 minutinhos desse segundo tempo. O placar está dessa maneira aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0. Novo Horizontino também 0. Futebol é arte. Futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Sai jogando, o Patrick Bey faz a fita, toca a bola pro Pablo Diogo, chega na marcação, Rafael. Já sai jogando na tranquilidade com o Ian. Ian faz o lançamento na frente, estava buscando o Anderson Leite, tentou fazer o toque de calcanhar, Rafael Donato. Chega também o Titi, alivia, a bola vai saindo, é lateral para a equipe do Novo Horizontino. É só voadora no jogo. O Luiz Henrique está dizendo aqui, olha o gol! Tem gol, tem informação? Espera aí. O toque da informação, manda. O Palmeiras não quer saber da Inter de Limeira. Foi lá, espremeu a laranja da Inter e marcou o terceiro gol. Gustavo Gomes de Cucuruto mandou para o fundo da rede. Palmeiras 3, Inter de Limeira 0. Aí, 3-0 pro Palmeiras. O Palmeiras tem que ganhar, se almeja alguma coisa nesse Campeonato Paulista. Mesmo ganhando, né? Mesmo vencendo, continua na terceira colocação. Bola enfiada com o Denis Júnior. Chega, Vagninho. Alivia, põe a bola em lateral. Quem chegou ali foi o Dantas. Colocou a bola em lateral para a equipe do Guarani. A torcida do Guarani agora vai tentando incentivar a sua equipe. Vai gritando meio modestamente, Bugrão e o lançamento feito para dentro da grande área. Sai, Ayrton, segura firme. A bola estava indo lá no João Marcelo, né, Zanqueta? O João Marcelo não teve nenhum trabalho de subir para atrapalhar o goleiro. O Luiz Henrique... manda, Wagner. O Guarani não tem um meia, né, para colocar um companheiro na cara do gol ou para acionar um lateral descendo. Então fica nesse chutão para frente, os atacantes que se virem para fazer o domínio de bola. Diante de uma defesa bem postada, olha o tamanho dos caras ali, o Dantas e o Rafael Donato. Então fica difícil. E olha o contra-ataque da equipe do Novo Horizontino, trabalhando pela canhota com o Patrick Bey. Patrick Bey vem descendo, estava sendo o Robson. Chega o Anderson Leite, toca na bola, sobra com o Robson. Ele recua um pouquinho com o Marlon. Marlon espera a chegada do Matheus Friso. Que toque com o Patrick Bey, devolve a bola com o Marlon. Já joga na canhota com o Robson. Robson vem a marcação em cima dele, do Ian. Faz a fita, faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu com o Wagninho, bateu, defende Gabriel Mesquita. A bronca que ele deu no menino, hein? Uma bronca que o goleirão deu bem. Comentado aqui pelo Wagner Ferreira, mas estava ligado na jogada do Gabriel Mesquita mais uma vez, o Lemão. O Gabriel falou para o jogador Ian da base, não vai de garfo que hoje é sopa. E a equipe do Guarani vem descendo com o Denis Júnior, chega, Jean Imer. Alivia, sobra com o Marlon. Vem o Novo Horizontino de novo. Olha aí o Bragantino. Vem o Marlon. Marlon vira com o Vagninho. Lá do lado direito, a marcação do Emerson. Ele devolve a bola com o Matheus Friso. O número 10 da equipe do Novo Horizontino entrou e tá dando trabalho para a zaga do Guarani. O Vagninho vai levando lá para a linha de fundo, faz o cruzamento. Vagninho do céu. Para você também. Horrível, tem alteração no Novo Horizontino, Zanqueta. Tá saindo o número 7, entrando o número 38, acho que é, que daqui não dá para ver também. Pablo Diego, perdão. Tá fora. Tá saindo.
Vamos ver quem está dentro. Vamos ver, o Zanqueta daqui a pouco confirma a alteração da equipe. O 38 é o Léo Natel. Vamos ver quem que é que está entrando. É ele mesmo. Léo Natel está dentro, número 38. Pablo Diego, número 7. Vai esquentar o banco. Mais uma alteração do Eduardo Batista, o Wagner Ferreira. Sabe o que vai acontecer, né? O Pablo Diego é lateral. Esse Léo... Dobradinha. Não, esse Léo aí é atacante. Atacante liberada. E olha aí, o Eduardo Batista está entendendo de ganhar o jogo. Realmente, está num bom momento o Novo Horizontino. Bem melhor do que o primeiro tempo. Dá um chutão na frente. Vai chegando o Denis Júnior. O Ayrton fica olhando. Sobe, Ayrton. Faz a defesa. O arqueiro do Novo Horizontino. Lá vem descendo a equipe do Novo Horizontino. Daqui a pouco o Zanqueta vem com o público e renda. A bola com o Marlon, recua a bola com o Dantas. Dantas vem a marcação em cima dele do Anderson Leite. Ele joga na frente com o Matheus Frios. Entregou o Caio Melo. Chega no carrinho, Jaime. Recupera a posse de bola a equipe do Novo Horizontino. Sai jogando o Jaime. Faz o lançamento para o Léo Natel. Não é o Patrick Bray. Ele recebeu. O Léo Natel tá abrindo para receber. O Patrick Bray faz a finta em cima do jogador ali, que é o Ian. Devolve com o Marlon. Marlon faz o rodopio, joga mais atrás com o Patrick. Patrick com o Matheus Frios. O Matheus Frios vai tocando a bola a equipe do Novo Horizontino, campo de ataque. Joga com o Dantas, já levando lá para a direita com o Vagninho. O Emerson chegou bem. Toca com o João Vitor, devolve a bola para o Emerson. Tem espaço para descer. Tentou fazer enfiada de bola para o Denis Júnior. Tava o Donato. Corta, sai em lateral. E agora? Agora o João Vitor. Quem desabou? Aqui a zaga do Guarani, deixa eu ver perto do meio do campo. Bem alteração do Guarani. Vai ser a última alteração do Guarani. Tá caído o jogador do Guarani. Olha, eu tô vendo. É o Natan. É o Natan, número 5, exatamente. Vai sair, né? Vai entrar número 15. Tá saindo o Natan, número 5, para a entrada do 15. Que é o Daniel. Público. Só um minutinho, Zanqueta, deixa eu só anotar aqui, ó. Alteração, então, saiu 5 na tampa, entrada do 15, Daniel. Manda lá. Presentes no estádio Brinco de Ouro da Princesa, nessa noite e tarde chuvosa. 2.616 pessoas, 486 não pagantes, no total 3.102 testemunhas para uma renda de R$77.115. O Wagner Ferreira ainda falou, né? Que era 2.000 e pouco, passou dos 3.000, Wagner. Passou até. Somando com os não pagantes aí, tá o 3.000. É a média do Guarani, né? Para jogos desse porte. Só vai mudar quando vier time grande aqui. Porque... E olhe lá. E olhe lá. Ih, que jogada do Marlon em cima! Ali do Caio Melo. Duas canetas seguidas. E ficou bravo o Caio Melo, hein? Ficou o Emerson. O Emerson tá lá dançando tchacabum. Tá ali, tá caído o Marlon. Falta para a equipe do Novo Horizontino. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. VIP, canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. A equipe do Novo Horizontino trabalhando no setor defensivo com o Donato, joga com o Danta, chega a marcação do João Vitor, joga na frente com o Vagninho de calcanhar, chega o Caio Melo, sai jogando com o Emerson. Emerson espera a chegada ali do Daniel, caiu, o árbitro mandou continuar, disse que não foi nada. Segue o jogo, bola lançada para o João Marcelo, campo de ataque, tá impedido. Levantou o seu instrumento de trabalho, o Anderson Emanuel Turbiani da Silva. Rapaz do céu, isso daí não é um nome, né? É uma redação. Caiu o Neném, pergunta número 5. Tá caído o jogador do Guarani, lá do lado canhoto, ó. Eu acho que é o Daniel. Não, o Daniel tá aqui, ó. Não, é o Daniel, sim. É o Daniel, acho que tá caído lá do lado canhoto, hein? Foi na entrada, na jogada, né? O cara deu um carrinho de pneu murcho nele, né? É mais ou menos isso mesmo. Tá sentindo o jogador ali do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia, são 3 piscinas do clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. Já tá tudo ok? Já levantou com o jogador do Guarani? E a falta é pro Novo Horizontino. Aqui no setor defensivo, o Patrick sai jogando com o Donato. 3.102 torcedores
nessa noite aqui no Brinco de Ouro. Vem Bruno José. Aí, vem jogador da equipe. Esse daí é velho conhecido aqui, né, ô Zanqueta? Esse corre mais que namorado diamante, né? A equipe do Novo Horizontino com o Jean Imer. Tentou fazer enfiada de bola. Volta com o João Vitor. Volta a bola com o Jean Imer. Vai descendo pelo lado direito. Vai caminhando. A marcação do Emerson em cima dele. Partiu para a linha de fundo. Saiu com bola e tudo. Lateral para a equipe do Guarani. Wagner Ferreira. Estamos chegando a 39. Tá com cara de 0-0. Aliás, quem disse agora há pouco aqui foi o Beto Bassan. Tá com cara de 0-0. Na verdade, ninguém merece fazer gol, né? Ninguém merece sair vencedor desse jogo. Jogo feio, ninguém consegue ultrapassar o setor defensivo do outro. O Novo Horizontino até que melhorou no segundo tempo, criou alguma chance. Gabriel Mesquita fez milagres ali, mas o Guarani está demorando muito para finalizar. O ataque não recebe as bolas necessárias para finalização. Olha, o Ian fez um recuo difícil. O Jaime bateu Tá querendo demais, hein, Jaime? Ali do centro. Agora o recuo do Ian pro Gabriel Mesquita. Tava chegando o Robson ali. Quase que ele faz uma lambança. O número 22 do Guarani. Tá explicado porque ele tava no banco. Tá explicado. Pode continuar, Wagner. Perdão. Não, pois o Guarani não consegue finalizar. Que defesa o goleiro fez até agora? Só bola recuada, bola levantada para a área. O goleiro do Novo Horizontino tranquilo assistindo o jogo. Mesmo com a presença do João Marcelo, né, que é um atacante aí que vem da equipe de baixo. Mas vamos lá, quem sabe acontece alguma coisa ainda. E o Guarani vem descendo pelo lado direito. O João Marcelo faz o cruzamento para dentro da grande área. De cabeça chegou! O Anderson Leite colocou a bola para fora. Mas chegou o Guarani, né? A bola não foi no gol, mas chegou. Numa bela triangulação do ataque bugrino com o Ian, tocando para o João Marcelo, que cruzou a bola na cabeça de Anderson Leite, que fez o cucuruto, a bola subiu acima do travessão, sem perigo ao gol do Novo Horizontino. Quando mexe o Novo Horizontino, sai 30, Vagninho, entra Bruno José, 17. Mais um atacante aí que o Eduardo Batista coloca no jogo, o Wagner Ferreira. Um jogador mais rápido, inclusive, né? Jogador de esquema, ajuda o setor defensivo e também corre barbaridade. Nós já conhecemos muito o Bruno José. E tá ele lá com a bola, faz a finta em cima do Emerson, o Emerson se recupera, beleza do Emerson, hein? Mas já tava dando trabalho o Bruno José. O João Vitor faz o lançamento na frente pro Denis Júnior, a marcação em cima dele do jogador que é o Patrick Bey. Olha o Patrick Bey, leva melhor o Denis Júnior, faz o cruzamento na área, tira, Patrick! Não era a melhor opção, podia ter caminhado com a bola, que estava sozinho, cruzou, não tentou numa trivela. Patrick vem de frente, tirou a bola, lateral, vai mexer o Guarani. Lateral para a equipe do Guarani. Vai mexer o Guarani, mas o Guarani já fez 5 alterações. Não fez só 4, verdade. Eu que marquei. Eu que marquei o número 5 aqui em vez do número 3. Cobra o Emerson, coloca na área, tira a zaga do Novo Horizontino. Chega na marcação. O Titi, olha onde o Titi tá. O Matheus Frias, o Titi. Sem problema nenhum, né? A Fernanda Sabe está dizendo, tô começando a achar que o Guarani não vai conseguir nem segurar o empate. Espero que esteja errada. A Rosana está dizendo que ela não está ouvindo a torcida do Guarani gritar. O Cristiano Salvione está aqui também. Tá aí, a galera toda participando da nossa. Mexeu? Quem mexeu? Sai João Vitor, número 10. Entra número 17, fazendo a estreia, Raí Nascimento. Tá aí o Raí Nascimento. Olha, a torcida tá brava, hein? Pediu lateral para a equipe do Guarani. Amarelou para quem? Anderson Leite. Amarelou para o Anderson Leite. É o terceiro dele, hein? Não joga a partida contra o São Bernardo, é isso? Positivo. Wagner Ferreira, 42 minutos e meio. Mais uma alteração do Maurício de Souza, 0-0. João Vitor já mostrava áreas de cansaço, né? Colocou recém-contratado aí, foi registrado agora no BID, aí Nascimento. Então entra aí com uma opção de ataque, aí um jogador descansado. Pouco tempo, né? 42. Vai querer o quê do cara? Milagre? Mas quem sabe? É o que o Luiz Henrique Zanqueta disse, não estou entendendo mais nada que o Maurício está fazendo com as mudanças. Patrick Bey faz o levantamento para dentro da grande área, nos braços do Gabriel Mesquita. Sai jogando, toca a bola lá com o Raí Nascimento. Primeira jogada do número 17. Opa! Ele já pegou e já levou a pancada do Dantas. Vai amarelar pro Dantas? Subiu o amarelo, Dantas amarelou.
É o camisa 26 do Novo Horizontino, amarelou para o Dantas também. 43 minutinhos. Estamos chegando no final do jogo. Tem jogador do Guarani caído? É o próprio Rai Nascimento, né? É o Rai Nascimento. Levanta! A torcida grita para ele. Levanta! Aí, levantou. Ele escuta a torcida que fala aqui na Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Achei o Mudinho aqui. Daqui a pouco o Mudinho fala. Quer dizer, vai ser difícil, né? Daqui a pouco o Mudinho fala. Bola virada do Titi, da esquerda para a direita. Mata o Ian, sai jogando com o jogador ali, que é o Caio Melo. Tentou fazer a jogada com o João Marcelo, perdeu a bola. Vem descendo a equipe do Novo Horizontino. Bora aqui, descendo com o jogador que é o Léo Natel. Fez o cruzamento, a bola passa pelo Matheus Friso. Vai atrás da bola, vai tentar saída, mas a bola saiu. Em lateral para a equipe do Guarani, lá do lado canhoto. Mas chegou mais uma vez, o Zanqueta, a equipe do Novo Horizontino. O Novo Horizontino, se for para ver no jogo, já merece o gol da vitória. Tá chegando com facilidade, tanto pela esquerda quanto pela direita. Tá faltando um centroavante de área para colocar a Pinóia para dentro do gol. Tá aí, estamos chegando a 44 minutos e meio desse segundo tempo. 0 Guarani, 0 Novo Horizontino. Tenta sair jogando o Guarani, já perdeu a posse de bola. Bola com o Léo Natel, já toca na canhotinha com o Patrick Bray. Vem descendo, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. Não, ele leva, faz o cruzamento, a bola bate no Ian. Chega, tira João Marcelo. Quer dominar essa bola. Exatamente, bola de novo. Novo Horizontino insiste, bola com o Léo Natel, faz a finta em cima do Anderson Leite. Toca com o Patrick, já toca com o Patrick Bray do lado do canhoto, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça o Rafael, mas o Donato fez a falta, né? Fez a falta em cima do Rafael. Foi o jogador Robson 11, deu uma ombrada no jogador do Guarani, Titi, caiu no gramado, o árbitro bem posicionado marcou a falta, e o Mudinho tá bravo. Mais 4. 4 minutinhos, já passamos de 45, vamos até 49 desse segundo tempo. 4 minutinhos. Ontem eu perguntei para você na jornada da Ponte, você disse que ainda cabia gol. E hoje, aqui na Guarani e Novo Horizontino, Wagner Ferreira? Pelo andar da carruagem, está mais para o Novo Horizontino fazer o seu golzinho no final do jogo do que para o Guarani. Realmente o meio-campo não alimenta o ataque. O ataque está vivendo de bolas estouradas. Nenhum chute a gol, o goleiro praticamente assistindo o segundo tempo, o goleiro do Novo Horizontino, só numa bola parada aí, num erro grave de um individual para acontecer um gol. E a equipe do Novo Horizontino vem descendo, toque pro Patrick Bray, chega, faz a roubada de bola, mas já estava impedido o jogador, o Patrick Bray, estava impedido o Robson na realidade, número 11, é o Robson, número 11, tá ali. Vai fazer a cobrança, né? Bateu o impedimento ali. O Guarani está contente com o empate, né? Será? Pode somar um pontinho, resolve absolutamente nada. Vai deixar para resolver contra o São Bernardo lá? Tá dando sopa pro azar. É o grupo mais parelho, né? O Titi faz o lançamento pro Emerson, chegou. O Matheus Friso rouba a bola lá atrás, sai jogando a equipe do Novo Horizontino, mas já recupera a bola. O Titi caiu, foi falta. Falta para a equipe do Guarani, ali na meia esquerda, campo de ataque. Pode vir bola na área, aliás. Vai bola na área. Todos os jogadores do Guarani no campo de ataque nesse momento. Não tô vendo Ninha, tô vendo o Ian. O Ian tá ficando ali na sobra, né? Porque eu tava vendo todo mundo descer para a grande área. Tá o Caio Melo. Se for o Caio Melo é de direita. Se for o Emerson é de canhota. 46, 47, estamos chegando nesse segundo tempo. Falta para o Guarani. Vai autorizar o árbitro agora. O árbitro vai lá. Conversa com Bruno José, conversa com o Matheus Friso, vai o Caio Melo, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe Rafael Donato, tira de cabeça, sobe também ali o Ian, caiu, ficou sentindo o jogador do Guarani, a bola sobra com Bruno José, faz o lançamento para o Marlon, vem descendo a equipe do Novo Horizontino, chega na marcação, o jogador ali do Guarani, ele recua com o Léo Natel, faz a finta em cima do Anderson Leite, mais uma finta em cima do Anderson Leite, toca na canhota com o Marlon, achou o Matheus Friso, tem liberdade, vai tocar rasteiro, tocou, bateu pro gol, bateu pra fora, o Patrick chegou com perigo a equipe do Novo Horizontino, o zagueirão não era dele, né, Zanqueta? O zagueirão tá mais perdido que cupim na serralheria, deu um chute, pegou na joanete dele, saiu longe do gol. Se ele acertasse mais um pouquinho, com certeza abriria o placar aqui do Estádio Brinco. E a equipe do Guarani vem descendo o lançamento feito para o João Marcelo aqui do lado direito. Chega a marcação do Patrick Bray. Faz a finta o João Marcelo, vai encostando ali também o Patrick. O João Marcelo espera a chegada de alguém, tenta sair jogando.
recuperou a posse de bola aos trancos e barrancos. Mas não teve jeito. Chegou o grandalhão Donato, recupera a posse de bola aqui do Novo Horizontino, mas estava aqui atrás do lançamento, era feito. O Rafael tentou fazer o domínio, a bola saiu. Lateral para a equipe do Novo Horizontino. Já bateu o Léo Natel, bate com o Marlon. A equipe do Novo Horizontino tem mais um ataque. 48 minutos e meio. Diz o árbitro que vamos até 49. Bola com Bruno José, lá do lado direito, Tola mais na frente com o Jean Imer, a marcação do Emerson em cima dele, deu melhor. A bola desviou no Jean Imer, lateral para a equipe do Guarani. Vai acabar? 48 e 38. Vamos ver, tem mais tempo. O Titi faz o lançamento, estava buscando lá na frente o Daniel, tira o Raí Nascimento, tira o Donato, sobe de cabeça o Ian, subiu, tentou fazer o domínio. O João Marcelo agora vai acabar, hein? Quando ergue o braço, o árbitro João Vitor Gobi aponta o centro do gramado e põe final de jogo aqui no Brinco de Ouro. 0 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Novo Horizontino. E a torcida ameaçou umas vaias aí, hein, Zanqueta? Ficou meia mussarela, meia calabresa, né? Metade vaiou, metade aplaudiu, mas o que o Guarani apresentou no jogo de hoje é triste, é preocupante, ou muda ou perde a classificação. Ô, Wagner Ferreira, é um empate, né? Dentro de casa. O Guarani continua na liderança, né? Do grupo B. Mas, assim, enfrentou uma equipe aí, que é o Novo Horizontino, uma equipe bem estruturada do futebol paulista, eu diria até do futebol brasileiro, né? Quase que tem o acesso para a Série A. Mas acha que cabia mais? Acha que ficou devendo? O Novo Horizontino respeitou o Guarani. Quando sentiu que tinha chance de complicar para o Guarani, já era tarde, né? Mexeu no segundo tempo, cresceu o Novo Horizontino. Entrou o Matheus Friso ali, que foi realmente um motorzinho ali no meio campo do Novo Horizontino. Mas olha, não perdeu. Resultado de igualdade, esse 0-0, um péssimo resultado. O Guarani agora tem 3 jogos para decidir a sua classificação. Falta 1 para permanência, né? Tá com 11. Falta 1 para permanência. Agora, para classificar, ele vai ter que superar São Bernardo, Velo Clube e Corinthians. São Bernardo fora, Velo Clube em casa e Corinthians fora. Tá fácil o caminho do Guarani para classificação? Vai depender muito dos outros também, né? Vai depender de Portuguesa, de Santos e de Bragantino. Então vamos aguardar. Tudo pode acontecer. Pelo menos um objetivo o Guarani deve alcançar, que é a permanência no Paulistão do ano que vem. E nesse momento, a equipe do Guarani ali, o técnico Maurício Souza, ele reúne, próximo ao círculo central ali, todo o elenco do Guarani, eles fazem aquela roda, mas não é aquela roda fechada não, é uma roda aberta, dá para perceber que o Maurício Souza tá conversando com Só se ele for lutar capoeira. Agora sim, agora eles... um fanfarrão. Agora ele deu aquele toque, agora eles vão se encaminhar para o vestiário, a equipe do Guarani. E por ironia, o Wagner Ferreira, você disse, né, que o Guarani ele tem contra o São Bernardo no próximo domingo, né? Próximo domingo com o São Bernardo lá no 1º de maio. Aí ele joga com o Velo Clube aqui e pega o Corinthians. Olhando o jogo de sábado, o Guarani precisa, ele não vai deixar para definir a partida contra o Corinthians, não é possível. E mesmo a vitória contra o Velo Clube aqui ainda não dá garantia de permanência, mas não dá garantia de classificação. O Guarani jogando para vencer lá em São Bernardo do Campo, por ironia do destino, ele pode ajudar a Ponte Preta. É ou não é? É verdade. Tem isso, né? Tem isso realmente, porque o grupo da Ponte está naquela disputa. São Bernardo, Ponte, Palmeiras hoje encostou, não superou. 3-0, encostou. Então, essa é uma briga legal nesse grupo onde está a Ponte, né? São Bernardo, Ponte e Palmeiras. E o Guarani, como você disse, né? Por ironia do destino, pode ter interferência na classificação da Ponte. Isso é o futebol. Lemão Zanqueta, mais algum detalhe que você queira colocar aqui na nossa jornada esportiva da Grigo? Não, daqui a pouco voltaremos escolhendo o pior e o melhor jogador da partida. Vamos fazer o seguinte, já vamos nessa. Vamos começar com o craque da Grigo. E eu vou perguntar para você primeiro, Lemão, craque da Grigo, na equipe do Guarani, você consegue escolher alguém aí? Gabriel Mesquita, número 1, fez a diferença no jogo. Se não fosse ele, o Guarani sairia daqui com derrota. E na equipe do Novo Horizontino? Rapaz, eu gostei do 11, o Robson, boa movimentação, deu trabalho na zaga do Guarani, fico com ele, o Robson. Robson, número 11. O Lemão, então, votou no Gabriel Mesquita e no Robson.
E aí, Wagner Ferreira, o craque da Grigo hoje pelos lados bugrinos? O Gabriel Mesquita teve sorte e teve competência também, né? Porque as defesas que ele fez aí no segundo tempo evitaram a derrota do Guarani. O Guarani não faria o gol de empate e muito menos da vitória. Então, o Gabriel Mesquita, pelo lado do Guarani, é o craque Grigo desse jogo. Pelo lado do Novo Horizontino, ele jogou só no segundo tempo, mas jogou mais do que qualquer um companheiro durante toda a partida. Matheus Friso, o loirinho ali que entrou no segundo tempo. Tá aí. Eu iria no Matheus Friso também hoje, hein? Ele entrou no jogo ali, ele era o jogador do Coritiba, né? O Matheus Friso veio... Talvez no Coritiba. Ele jogou tava no Coritiba, aí, pelo jeito, né? Acabou o contrato lá, veio para o Novo Horizontino. Mas ótimo jogador o Matheus Friso. Então ficou assim, Gabriel Mesquita, por unanimidade, o craque da Grigo nessa partida 0-0, junto com o Matheus Friso e junto também com o Robson. Para vocês, as palmas aqui da nossa Rádio Grigo para os craques da Grigo, né? Vamos lá, vamos falar o pé mole. O pé mole. Pelo lado do Guarani, Zanqueta, quem que você acha que destoou hoje negativamente do lado do Guarani? Mais uma vez, um time mal treinado, um time sem esquema tático, um time que tem muita rotatividade, não tem uma cara, não tem um padrão de jogo. E treina para isso. Para mim, o pé murcho, Maurício Souza. Pé mole. Pé mole. Maurício Souza. E na equipe do Novo Horizontino, você acha que alguém complicou ali do lado da equipe de Novo Horizonte? O Novo Horizontino, se for para pegar um jogador piorzinho, para mim, eu vou votar no Vagninho. No Vagninho? Yes. Não deu trabalho nenhum para a zaga do Guarani. Tá aí. Então, na opinião do Zanqueta, o Maurício Souza, o pé mole do lado do Guarani, o Vagninho, pé mole do lado do Novo Horizontino. Wagner Ferreira, e você? Eu vou ficar com o Luiz Miguel, né? O ponta do Guarani. Esperava ser muito dele. Aliás, para mim não teria nem entrado no jogo, mas em função do Matheus Regis nessa situação aí, não se sabe o que está acontecendo. Então, eu não gostei do Luiz Miguel pelo lado do Guarani, fica para mim o pé mole do Bugre. Tá. E do lado do Grêmio Horizontino, olha, o Lemão não está errado, não. O Vagninho esbarrou na marcação de um cara que não é de ofício, né? O marcador dele era o Sarará, um meia improvisado. Não conseguiu vantagem nenhuma. Quando teve uma oportunidade aqui, uma bola ali cruzada, meteu a cabeça, não conseguiu fazer o gol do Novo Horizontino. Então o Alemão está com a razão. Ele foi pro bom Maurício, né? Técnico do Guarani. Isso. Eu fui com o Luiz Miguel. Isso. E pelo lado do Novo Horizontino, então, o Wagninho. Para todos vocês... não deu bom na partida de hoje, não. Maria Elisa Godoy, valeu demais, hein? Tava torcendo pro bugrão dela hoje. A Fernanda Save, pelo menos o Novo Horizontino não pontuou mais. Agora vou ver se o futebol duvidoso do São Paulo. Vai ver o futebol. A São Paulina, Fernanda, valeu demais, Fernanda. Olha o Ney Santana desejando uma ótima noite para nós aqui, né? Valeu demais. Um final de semana abençoado para você, Ney, aí em Bauru. Valeu demais mesmo, hein? E o Geraldo também, parabéns pela transmissão. Segue o líder, tá dizendo o Ponte Pretano. Geraldo, aliás, Geraldo, vou agradecer demais ao Geraldo e ao Luiz Henrique Santos, que hoje tivemos um problema, né? Um problema de amnésia, vamos dizer assim. O cara que esquece é o cara que tem amnésia, né? E eu acabei esquecendo aí um cabo fundamental para a gente fazer a nossa transmissão. O Geraldo ia trazer esse cabo na chuva, no horário de pico. Aí o Luiz já estava no caminho, o Luiz trouxe, então valeu demais. Amigo, a gente sabe que pode contar, né? E eu sabia que poderia contar tanto com o Geraldo como o Luiz, e os dois se prontificaram, valeu demais. Aquela gelada vai sair, viu, Geraldo e Luiz? Vai sair a geladinha, fica tranquilo. Lemão, Guarani joga a próxima partida contra o São Bernardo, correto? No próximo domingo, no 1º de maio, às 16 horas, lá em São Bernardo do Campo, vai pegar um embalado São Bernardo. E alguém levou o terceiro amarelo, tá fora da partida, tinha pendurado o Natan e o Matheus Sarará. O Matheus Sarará não levou. O Anderson Leite, se eu não me engano, estava pendurado também. Na informação que eu tenho aqui... então deixa ele jogar. O Anderson Leite estava? O Anderson Leite estava... Ele levou o cartão amarelo. Levou, mas não estava pendurado, né? Não, aí é que tá. Aqui, a lista que eu tenho aqui é Natan Camargo e o Matheus Sarará.
foi só o Anderson Leite que tomou o cartão, então ninguém, por cartão amarelo, desfalca a equipe do Guarani no próximo jogo contra o São Bernardo, correto, então? Aí, quem sabe, né, jogando, veja bem, é um jogo difícil, né, pro Guarani, não tô falando nada demais, jogar contra o São Bernardo lá dentro, lá no Diadema. Mas vai ter todos os jogadores à disposição, pelo menos em tese, né? Jogadores que não atuaram hoje, o lateral direito pode se recuperar, ou não? O Justen. Justen, O zagueiro que foi expulso contra a Ponte pode voltar. Sim, o Lucas Rafael. Sei lá, se o Matheus Regis terá condições, será aproveitado ou não, se o João Marcelo... Alguém da diretoria do Guarani tem que vir esclarecer essa situação. O jogador é eleito o melhor jogador do jogo contra o Noroeste, ganha o craque do jogo e do nada desaparece. Nem no banco fica, quando fica não entra, do nada desaparece novamente. Tem que saber. Vai continuar no Guarani? Beleza. Não vai continuar, meu amigo? Siga lá a vida. Mas não é contusão, Zanqueta? Não tem contusão. Ele sabe, que contusão? Só se tá contundindo no treino. Entendeu? Ou é migué. Não, há algum problema velado que o Guarani não pode se abrir para trazer para o público. A gente sabe que o Matheus Regis tem alguns problemas. Não sei se de caráter individual, pessoal, familiar, né, de comportamento, mas é um jogador complicado de relacionamento. Então seria bom que alguém esclarecesse. Não, estamos realmente com um probleminha com o Matheus Regis, está sendo preservado. Quando tiver numa situação melhor, ele vai voltar para o time. Ou então o departamento médico. Não, está contundido. E coisa que não está, né? O Alemão está correto. O Matheus Regis não está. Teve no derby do domingo e machucou quando? Então, algumas coisas precisam ser explicadas. Tá certo que no futebol nem tudo pode ser transparente, né? Então, fica aí. Nós temos um companheiro chamado Lucas Rossafa. Sim, sim. Esse aqui é um repórter esperto, está sempre ligado em tudo que acontece. Eu vou ficar ligado nas páginas dele, que pode acontecer alguma coisa de novo. Um abraço aí para o Lucas Rossafa. Sabe quem que elogiou a nossa transmissão aqui no chat do canal do Grigo no YouTube? Não. Um cara fera demais. Ele disse, que bela transmissão. Carlos Zanqueta, conhece? Esse cara aí... Ô, Mudinho, o que você quer, Mudinho? Ele tá falando com o árbitro. Esse é o nosso Zanqueta. O Geraldo tá falando que o líder que ele falou é a macaca, né? O Ponte Betano, Geraldo, né? Desde que o Bugre empate com o São Bernardo, né? Fica bom pra macaca do Geraldo, tá aí. Legal demais a participação dessa galera. Zanqueta, então vamos fazer o seguinte. Bom, só então confirmando o Guarani no próximo sábado, próximo domingo, perdão, lá no 1º de maio, em São Bernardo do Campo, às 16 horas, encara a equipe do São Bernardo. A equipe revelação, diria até, desse campeonato, correto? E é um jogo antecipado da Série C do Campeonato Brasileiro, porque o São Bernardo também está na Série C, postulante ao título da Série C, que é um time bem montado, bem treinado, com jogadores experientes, sabe fazer gol, ganhou do Noroeste lá em Bauru ontem por 3-2, chegou a abrir 3-1 no placar, levou o segundo gol. É um time esperto, não é líder do grupo à toa, onde tem Palmeiras e Ponte Preta, não é um líder à toa. É um time que montou uma estrutura bacana, montou um time legal, não atrasa salários, porque o dono do São Bernardo, se eu não me engano, é o Magnum. Isso, Roberto Graziano. Dinheiro que mais tem lá, ele paga até com pedras preciosas. Se o cara não quiser pedras preciosas, ele dá em ostra. Vai comer ostra. E se tiver sorte, tem uma pedra lá dentro. Lá, a única coisa boa aqui é que a torcida do São Bernardo não comparece muito ao estádio. Um estádio grande, um estádio sem muita pressão, mas, tirando a apresentação que o Guarani teve nos 2 últimos jogos, um time apático, um time sem vontade, um time sem meia de criação, um time improvisando jogadores, onde se tem jogador titular da posição no banco de reservas, alguma coisa está errada, né? Não dá para você colocar o Matheus Sarará na lateral, sabendo que você tem 2 laterais no banco. Você atrapalha o meio de campo e se atrapalha a lateral.
Entendeu? O João Marcelo, por que ele ficou no banco? Alguma coisa tem. É empresário? É renovação de contrato? É estar machucado, sentiu alguma posterior? Tem que saber o que está acontecendo. Colocar jogador que acabou de chegar aos 43 do segundo tempo é a mesma coisa que passar nas mesas e apagar a vela, que não serve para nada. Não tocou na bola o Raí Nascimento. O Guarani, quando tinha a possibilidade de chegar no ataque, recuava para o Gabriel Mesquita. Então, o pessoal da diretoria que venha a público falar, a nossa intenção é somente ficar na Série A1. Só não queremos classificar. E começa o planejamento para a Série C, que na Série C é viagem atrás de viagem. Times experientes atrás de time experiente. E com esse elenco aqui, sem experiência nenhuma, corre perigo. E já saiu a tabela da Série C, né? Sem datas e horários, mas já tem... Itabaiana, se eu não me engano, no primeiro jogo. Pois é. Itabaiana, o pessoal fala que é da Bahia, né? Mas não é. É lá do... Não é da Bahia? Não, Itabaiana é de Pernambuco. Pra mim era da Bahia. Depende do mapa que você tá. Você comprou o mapa na Shopee? Não. O mapa dele é aquele antigo, chamado Atlas. Atlas, é esse mesmo. Lemão Zanqueta, valeu demais. Mais uma participação sua, dando show aqui na nossa jornada esportiva da Grigo. Você, sua trupe. Só uma perguntinha. Manda. Aproveitar enquanto o Alemão tá por aqui. Opa. Ele disse que o São Bernardo é da Magnum. O Guarani é de quem? Sem dono. O Guarani tá que nem mulher feia com 4 filhos. Ninguém quer assumir. Não, mas segundo consta é do Graziano também, né? Então vai ser um jogo de compadre ali. Um empatezinho. Vamos ver o que acontece. É o que eu digo. Um resultado desse colabora com a Ponte Preta. Deixa eu buscar aqui, ó. Itabaiana. Eu acho que é da Bahia, hein? O que a Baiana Itabaiana. Bom, Tá consultando aqui. Itabaiana Futebol Clube, vamos dizer assim. Existe um Itabaiana, uma cidade de Itabaiana, que é lá em Sergipe. Pertinho. Agora, o Itabaiana... Não é da Bahia. Vamos ver agora aqui, ó. Itabaiana, mas o Beto Bassan está dizendo que também tem o Itabaiana na Bahia. Ela voltou. Ela voltou. Okay. A chuva! Eita, bom, vamos dizer, daqui a pouco a gente resolve que da onde que é o Itabaiana, mas você está dizendo, Vagnão, você falou, tá falado, pronto. Então valeu, Lemão Zanqueta. Deixa eu mandar um agradecimento aos nossos patrocinadores. Opa! A Eletrolar, que desde 1968 ajuda a população a resolver problemas hidráulicos sem quebradeira. E aonde você encontra fritadeira Airfly a partir de R$250. É isso mesmo, meu amigo. Pare de comer gordura e vá lá na Eletrolar comprar a fritadeira sem óleo. Clube Concórdia, o maior clube de campo de Campinas, onde você pode desfrutar um dia maravilhoso por apenas 50 mangos, meu amigo. Isso mesmo, R$50. Mas se falou que ouviu aqui na Rádio Grigo, sai por 40. E você vai aproveitar um clube sensacional. Óticas Ferrari, a melhor ótica de Campinas, que faz você enxergar até o preço minúsculo do salário mínimo. VIP canecas personalizadas. Não aguenta? Bebe leite, mas beba numa caneca personalizada da VIP Canecas. Para de comer o pão que o diabo amassou. E acerte a sua alimentação com arroz e feijão da Biguá Alimentos. Aí sim você será uma nova pessoa. Prado Corretora, a única preocupada com você e a sua família. Vai fazer seguro? Prado Corretora. Anderson Luiz Grigoleto, Wagner Ferreira e todos os amigos ouvintes da Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Um prazer muito grande estar com vocês nessa jornada maravilhosa na 9ª rodada, onde o Guarani, jogando em Campinas, empatou 0-0 com o Novo Horizontino. O Guarani que segue líder do grupo com 11 pontos, mas está coladinho ali com a Portuguesa e com o Santos. Uma ótima noite a você, Grigo, ao você, ouvinte da rádio que mais cresce no Brasil. Muito obrigado, Wagner, pelos comentários coerentes e até a próxima, se Deus quiser. Carlos Zanqueta. Tá aí, esse é o Lemão Zanqueta. Valeu demais, Zanqueta. Belo trabalho mais uma vez. O Wagner confirmou aqui, Itabaiana é uma cidade de... Sergipe, né?
do estado de Sergipe. E o time O nome também. chama Associação Olímpica de Itabaiana. Clube de futebol brasileiro, sede na cidade de Itabaiana. É verdade, Anderson, você acertou. O time é de Sergipe, na capital da Bahia. Aí. Ô, Levão, passa no caixa depois. Mandar um abraço aqui pro Cristiano Salvione, valeu, Salvione sempre ligado. Elcio Correia, cheguei atrasado, mas tenho certeza que a Rádio Gringo fez o melhor para todos. Bom descanso aí, valeu, Elson. Tá falando que se deixar o Peixão classificar, eles vão ser campeão, e mesmo com caixinha de técnico. Tá dizendo o Santista Elcio, valeu demais, Elson. Wagner Ferreira, você quer dar uma pincelada aí nas equipes? Gringo. Tá bom demais, manda. A única caixinha que a gente consegue ver e consegue ver bem é a caixinha que o pessoal deixa no posto de gasolina. As caixinhas pro frentista. Esse alemão, eu achei que ele já estava lá na casa dele já. Manda aí, Vagnão, fica à vontade. Só para dizer que realmente nem Guarani, nem Novo Horizontino mereceram melhor sorte do que o 0-0. O primeiro tempo horrível, horroroso, nada aconteceu. E no segundo, sim. Aí tivemos alguma movimentação, principalmente pelo lado do Novo Horizontino. O Eduardo Batista tinha peças de reposição no banco, melhoraram o time de Novo Horizonte e as chances começaram a aparecer, a ponto do Gabriel Mesquita ser escolhido o melhor jogador em campo, pelo lado do Guarani. Então, o Guarani escapou de perder o jogo dentro de casa, somou um ponto. Péssimo resultado, hein? Mas não perdeu, somou um ponto e está a um ponto do primeiro objetivo, que é garantir a permanência no Paulistão do ano que vem. Agora, para a classificação, ficou devendo. Perdeu 2 pontos dentro de casa, levando-se em consideração que 3 jogos na sequência, bem complicados, né? Pelo menos 2 deles, né? O próximo é contra o São Bernardo e o último contra o Corinthians. Aí todo mundo vai jogar no mesmo horário e tal. Corinthians classificado, pode colocar um time misto, aí, sei lá, aí alguma coisa pode acontecer. E tem o jogo nesse meio, né? Contra o Velo Clube. O Velo Clube que está ameaçado de rebaixamento aí no Paulistão. Então, as chances estão aí. Basta o treinador, que hoje foi escolhido pelo nosso Zanqueta como o Pé mole. O pé mole, né? Realmente não foi feliz o Maurício de Souza nas suas escolhas e por isso o Guarani não rendeu, principalmente no meio de campo. Defesa até que suportou. O ataque tentou se mexer, mas sem o meio campo realmente fica difícil para qualquer time de futebol. Então tá aí, 0-0. Acho que todo mundo saiu satisfeito, aqui pelo menos ninguém perdeu, né? Saiu o Eduardo Batista, saiu o Maurício de Souza, e nem tudo está perdido para o Guarani, da mesma forma que não está perdido para o Novo Horizontino. Ele está com 12 pontos e vai classificar junto com o São Paulo no grupo 6, não resta a menor dúvida. Já a tarefa do Guarani é um pouco mais difícil, já que os concorrentes estão todos no páreo, né? Tem o Guarani, a Portuguesa, o Santos e o Bragantino. Só para finalizar, falando da arbitragem, o árbitro é meio complicado, complicado, teve alguns lances polêmicos, ele não foi ao VAR, o VAR também não chamou, e ficamos assim mesmo, né? Os 2 bandeiras, algum trabalho de marcação de impedimentos, aquele velho protocolo, não deixa o lance correr para marcar 5 minutos depois. Então irrita o torcedor, irrita o jogador, mas o protocolo, é o que se vai fazer. E a renda, né, que a gente esperava aí um pouco mais de 2.500, se aproximando dos 3.000, acabou dando realmente os 3.102 torcedores, uma renda de 77,115. Eu acho que com essa renda aí, agora ele tem prejuízo. Com certeza. Jogando em casa, para pagar ambulância, pagar... Né? Esse valor aí não paga o IPVA do carro do Grigo. Ai, Jesus. Ó, vou até usar, cadê a vinhetinha aqui, ó? Mentiroso! Então é isso, meus amigos da Web Rádio Grego. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês, nessa equipe fantástica da Rádio Grego. E vamos então para os próximos jogos, né? A Ponte joga no sábado com o Botafogo. Estaremos lá, com certeza. E no domingo, talvez, off-tube, né? Fazer com São Bernardo. Domingo acho que vai ser difícil, né? Complicado, domingo tem... É a resenha da Tem um evento onde todos estarão convidados. É só falar que escutou aqui na Rádio Grego, a rádio que mais cresce no Brasil, que você vai pagar 40 mangos só para passar um dia inteirinho no Clube Concórdia, o melhor clube de campo de Campinas. Junto com essa galera da Rádio Grego. E vai conhecer pessoalmente Anderson Luiz Grigoleto, a voz marcante do Rádio Campineiro. Muito bem, entre essas e outras, grande abraço a todos, obrigado pela atenção, preferência de sempre e até mais. Anderson Grigoleto. Wagner Ferreira. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Aí então,
Valeu, Wagner, valeu, Lemon Zanqueta. A gente vai finalizando, mas antes de finalizar, não tem como deixar ela, né? Ficha técnica da Jornada Esportiva da Grigo. É a nossa ficha técnica. Hoje, dia 13 de fevereiro, a 9ª rodada do Campeonato Paulista 2025, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Novo Horizontino 0. A equipe do Guarani do técnico Maurício Souza jogou com Gabriel Mesquita, Matheus Sarará, Rafael Titi e Emerson, Natan Anderson Leite e Isaac, Luiz Miguel, Denis Júnior e João Vitor. Entraram na equipe do Guarani o Ian, o Daniel, o João Marcelo, o Caio Melo e também o Raí Nascimento. Amarelinho na equipe do Guarani, apenas o Anderson Leite, aos 42 do segundo tempo. A equipe do técnico Eduardo Batista, a equipe do Novo Horizontino, jogou com Ayrton, Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick Jean Imer, Luiz Oyama, Pablo Diego, Robson Dantas, Vagninho e Fábio Matheus. Entraram na equipe de Novo Horizonte o Matheus Friso, Patrick Brey, Léo Natel, Bruno José e também o Marlon. Amarelados na equipe do Novo Horizontino, o Patrick Brey e o Dantas. Esses três levaram amarelinho. Apitou essa partida João Vitor Gobi. Auxiliar número 1, Evandro de Melo Lima. Auxiliar número 2, o Wenderson Emanuel Turbiani da Silva. Quarto árbitro foi o Fabiano Monteiro dos Santos. E no VAR hoje estava o Adriano de Assis Miranda. Público aqui no Estádio Brinco de Ouro, 486 não pagantes, 2.616 pagantes, totalizando um público de 3.102 torcedores hoje aqui no Brinco de Ouro, para uma renda de R$ 77.115. Essa foi a nossa ficha técnica da Jornada Esportiva da Grigo. Legal demais. Lembrando então que a próxima partida da equipe do Guarani, próximo domingo às 16 horas, contra a equipe do São Bernardo, jogando lá no 1º de maio. São Bernardo e Guarani, 16 horas. A equipe do Novo Horizontino joga na próxima segunda-feira, isso, na segunda-feira às 20 horas, lá no Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, enfrentando a equipe do Mirassol. Classificação de momento, tá tendo jogo ainda agora, né, do Campeonato Paulista. O São Paulo vai empatando com o Velo Clube 0-0. Nessa 9ª rodada, os resultados foram Botafogo 1, Red Bull Bragantino 0, Mirassol 1, Ponte Preta 2, jornada esportiva que fizemos ontem. Também tivemos Noroeste 2, São Bernardo 3, Água Santa 0, Portuguesa 0, Corinthians 2, Santos 1, Guarani 0, Novo Horizontino 0, jornada esportiva que estamos acabando de fazer aqui no Brinco de Ouro, né? Transmitimos essa partida. Inter de Limeira 0, Palmeiras 3, e agora jogando São Paulo e Velo Clube vão empatando em 0-0. Classificação de momento do Grupo A, Corinthians 25, Mirassol 16, Botafogo 10, Inter de Limeira meia dúzia. Grupo do Guarani na liderança com 11 pontos ganhos, a Portuguesa vem em seguida com 10, Santos 9 e Red Bull Bragantino 8, hein? Todas as equipes com chances ainda de classificação. Grupo C, São Paulo 15 pontos, o Novo Horizontino com esse empate vai a 12, Noroeste 7 e Água Santa 6 pontos. Grupo D, o grupo da Ponte Preta, o São Bernardo está na liderança com 19, Ponte Preta com 18, Palmeiras 16 e Velo Clube meia dúzia. Classificação geral do Paulistão tem o Corinthians na liderança, São Bernardo, Ponte Preta e Mirassol, os 4 primeiros colocados. Na zona de rebaixamento, Água Santa e Inter de Limeira. Tá aí o panorama do Campeonato Paulista 2025. Próxima jornada da Grigo, próximo sábado, às 16 horas, lá no majestoso Ponte Preta e Botafogo. Estaremos nessa, se Deus quiser, trazendo mais uma jornada esportiva da Grigo. Agradecer aos nossos apoiadores, os nossos colaboradores, a Eletrolar, tudo em elétrica e hidráulica é na Eletrolar. Prado Corretora, Consórcios e Seguros, valeu Maurição, sempre junto conosco também. Clube Concorde de Campinas, o melhor clube de campo de Campinas. VIP, canecas personalizadas, aliás a VIP levou ontem as canecas lá que o pessoal ganhou no derby, e eu ganhei uma da Rádio Grigo, personalizada também. Valeu demais, viu, Gustavo? A VIP canecas personalizadas. Biguá Alimentos, tenha sempre na sua dispensa o arroz, o feijão Biguá, bom demais. E a Ótica Ferrari, tecnologia e preço, lá na Óticas Ferrari, bom demais ter essa galera junto conosco também, hein? E agradecer, lógico, né, a toda a galera que participou. Eu vou dizer para você que foram muitas pessoas hoje aqui participando conosco. É bom demais ter você
junto conosco na nossa jornada esportiva. Valeu! A Rádio Grego é a rádio dos amigos e todo mundo que vai participando vai se tornando amigo da nossa rádio. Valeu! Um ótimo final de semana, até sábado, se Deus quiser, na jornada esportiva lá do Majestoso. Fiquem com Deus e valeu demais. 0-0 Guarani Novo Horizontino. Tchau, tchau.